Então vamos lá. Deixa eu compartilhar. Deixa eu só agradecer, né, a sua disponibilidade aí de estar passando um pouquinho do seu conhecimento para a gente. Acho que essa parte aí da fisicoquímica deixa eles um pouco amedrontados, mas a gente vê que tem muita aplicação, né? Os princípios aí são princípios de diversos processos importantes aí para a obtenção de alimentos e de alguns compostos que são importantes aí, que, né, os alimentos são formados e que têm aí efeitos benéficos para a nossa saúde. Então, eu e o Felipe, nós somos colegas aí, né, desde a graduação, então já me ajudou muito na iniciação científica. Devo muito aí da minha vontade, da minha, né, de gostar de fazer pesquisa a ele. Então, quando eu entrei na iniciação científica, ele já estava no laboratório e acabou ajudando bastante aí, incentivando, ajudando a escrever os projetos e relatórios. Então, a carreira dele começou lá na universidade já e está até hoje aí como pesquisador, quer dizer que gosta mesmo de fazer pesquisa, né? E para mostrar que a pesquisa também pode estar dentro da indústria, né? Deve estar, na verdade. Então, ele está aí trabalhando como pesquisador nessa startup, acho que ele vai falar um pouquinho para a gente, né, Felipe? Então, agradecer aí a sua disponibilidade, você trabalha, né, como ele comentou, ele anda aí todo dia 30 quilômetros, né, para ir trabalhar, então deve estar aí, hoje já é quarta-feira, já deve estar um pouquinho cansado aí do trabalho e tirou um tempinho aí para falar um pouco do que ele faz, do que ele trabalha com pesquisa, né, acho que desde o mestrado você trabalha com isso, Felipe, não sei se foi sua área no mestrado ou só no Isso. doutorado, então tem bastante experiência aí nessa área, né, e vai compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Camila, obrigado pelo convite. Saudades daquele tempo de laboratório, viu? De graduação. Foi muito bom ter a Camila como parceira, ela dentro do laboratório. Eu tenho que agradecer pela parceria que nós desenvolvemos ao longo desses anos lá dentro, da Unemat. Tenho bastante saudade daquele tempo, foi um tempo muito bom, de muita aprendizagem. Mas é um tempo que passou, né? E a gente acaba evoluindo, acaba fazendo escolhas e, e é isso, basicamente. Bom, meu nome é Felipe, né? Já está aí na tela. Eu fiz mestrado, doutorado na Unicamp, dentro da área de engenharia de alimentos, especificamente trabalhando com fluidos alta pressão, tá? Fluido subcrítico, supercrítico. Não me parece difícil, mas vocês vão entender, é uma coisa bem simples, não tem segredo nenhum. Então eu fiz meu mestrado, doutorado, fiz um pós-doc também, né? Uma bolsa de pesquisa pós-doutorado dentro dessa área, e sempre no mesmo laboratório. E aí, em 2017, eu fui convidado a escrever um projeto e participar de um projeto dentro de uma startup, né, que chama Rubian Stratos, e fiquei lá, estou lá até hoje. Né, entrei como um colaborador, um pesquisador, hoje sou sócio da startup, e ela está crescendo, está desenvolvendo, a gente está buscando investimento, buscando instalação de equipamento para viabilizar essas tecnologias que eu vou comentar um pouco dentro do mercado brasileiro, né? Porque isso tudo aqui do Brasil é uma novidade. Né? Até então, essas tecnologias eram aplicadas em escala de laboratório. E a gente viabilizou, nós estamos tentando viabilizar essas tecnologias para uma escala industrial. Né? Então, esse é o nosso propósito, basicamente, lá dentro da empresa. E o meu propósito também, né, como pesquisador, é tentar escalar essas tecnologias. Deixa eu ver se eu passo aqui. Vocês tá passando o slide? Passou. Uhum. Sim, ok. Sim, passou. Legal. Tá. Então, aqui tem uns tópicos que eu vou abordar com vocês. A Camila pediu para me trazer uma aula que falasse um pouco de fisicoquímica, que falasse um pouco de processo e também de aplicação, né? E como isso é visto dentro da indústria, como a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia, quais tipos de produtos a gente consegue enxergar essas tecnologias, né? Então, eu trouxe um pouquinho de tudo aí, um pouco da atualidade da tecnologia, um pouco do que é feito lá fora,
em outros países, né? União Europeia, Estados Unidos e um pouco Coreia, por exemplo, também, e um pouco que é feito aqui dentro na academia brasileira, né? E nas indústrias. Então, eu vou abordar primeiro um tópico sobre processos extrativos de compostos bioativos, né? Daí os processos a alta pressão, que são processos novos, processos assistidos por ultrassom, tá? Que são processos que melhoram a capacidade de extração de plantas produtivas, e alguns estudos de caso. Sobre processos extrativos de compostos bioativos. Então, existem as técnicas convencionais, né, que nós chamamos. Dentre elas, a gente pode citar a extração com solventes orgânicos, tá? É uma das primeiras técnicas desenvolvidas para a extração de compostos bioativos, seja polares ou apolares, tá? E essa técnica de extração de solventes orgânicos, ela necessita de uma etapa de separação do solvente. Então, você faz a mistura da sua amostra com um solvente orgânico, tá? Seja etanol, hexano, éter de petróleo, acetonitrila, o que for, mas você tem que separar isso depois da sua amostra, do seu extrato e o seu solvente. Tá? Isso requer uma etapa, e essa etapa geralmente é feita com temperatura, né? Com utilização de temperatura. Você volatiliza o solvente. Isso pode causar uma degradação dos seus compostos bioativos. Além disso, esses solventes utilizados, eles podem ficar presentes nos seus extratos ou no seu produto, por assim dizer. Tá? Então, isso acaba acarretando em um problema, né? Um problema de contaminação, um problema, às vezes, até de processo. E, além disso, esses solventes hoje são considerados ambientalmente incorretos. Tá? Dentro da indústria, tem-se visto a troca desses solventes orgânicos por solventes verdes, né? Ou métodos verdes de extração, por exemplo, a extração do óleo de soja. Utilizava-se solvente antigamente, hoje não se utiliza mais. Então, os métodos têm evoluído justamente para eliminar esses solventes. Aí, como eu comentei, também existe o aquecimento, existe a degradação desses compostos bioativos. Tá? Quando eu falo de compostos bioativos, eu estou falando de compostos que têm uma bioatividade. Tá? Então, a gente está falando de carotenoides, de tocóis, de compostos fenólicos, como antocianinas, flavonoides, flavonas. Tá? Então, a gente está falando de uma grande classe de compostos. Posso falar também de alguns FOS, GOS, né, alguns açúcares, algumas fibras alimentares, proteínas também, algumas classes de proteínas. É claro que isso tudo, algumas técnicas aqui não são listadas, né, mas de maneira geral elas são essas técnicas utilizadas para a extração desses compostos. Uma segunda técnica muito utilizada é o arraste a vapor. O arraste a vapor tem sido utilizado e é utilizado até hoje para extração de óleos essenciais. Esses óleos essenciais que a gente usa em aromaterapia, a principal técnica utilizada é a arraste a vapor. Tá? Só que ela tem um problema. Por se tratar de vapor, né, e vapor é a água no estado gasoso, ou seja, ela está numa temperatura muito alta, tá, e pressões razoáveis, você tem uma degradação do seu composto por essa alta temperatura. Além disso, um problema do arraste a vapor também é o custo, tá, e o rendimento. Muitas vezes o rendimento de extração ou a quantidade de extrato que você obtém por tonelada de matriz é muito baixo. Tá, e o custo desse processo é muito alto, porque está envolvido o custo de matriz vegetal, que você usa toneladas de lavanda, por exemplo, de capim-limão, para se obter 20 ml, 30 ml. Né? Então, essa relação custo-rendimento, ela acaba sendo muito alta e você, às vezes, não utiliza essa técnica. E aí nós temos essa técnica que chama arraste mecânico, que é a prensagem. Tá? Essa técnica é muito utilizada para extração de óleos de sementes oleaginosas. Tá? Tem um problema na técnica de arraste mecânico, que na verdade, 3 problemas. Né? O primeiro, se a técnica não for bem controlada, você acaba tendo uma degradação dos compostos. Essa degradação se dá pelo aquecimento da matriz vegetal durante o processo de cisalhamento. E aí, nesse cisalhamento, você acaba tendo uma degradação, reações de Maillard, e isso acaba afetando a qualidade do seu extrato ou do seu óleo. Né? Outro problema é a não seletividade. Isso quer dizer o quê? Que esse arraste mecânico, prensagem, ele extrai aquilo que está disponível. Você não consegue modular
esse arraste ou essa extração. Então você acaba levando todos os compostos ali presentes, ou possíveis de extrair dentro daquela técnica. E uma outra desvantagem dessa técnica é a baixa aplicabilidade. Tá? Isso quer dizer o quê? Que você não consegue aplicar para qualquer matriz. Né? Então, por exemplo, falando um pouquinho do trabalho da Camila de doutorado, se eu não me engano, foi com óleo de semente de uva, né, Camila? Mestrado, Mestrado, é. E semente de uva é difícil você extrair por arraste mecânico. É uma sementinha muito pequena, com uma quantidade de óleo pequena, e aí você tem uma certa dificuldade de extrair por arraste mecânico, né? E aí você tem que usar uma técnica alternativa, ou uma técnica, uma extração com solvente orgânico, por exemplo. Talvez um arraste por vapor, né? Mas mesmo assim ainda vão estar presentes essas desvantagens. Então, pensando nisso tudo, aqui tem uma foto de alguns processos extrativos, de algumas plantas, tá? Isso aqui é uma foto de uma extrusora, né? De uma prensa mecânica, né? Então, entra o material aqui, o óleo sai, e esse óleo depois é filtrado. É um processo bem simples, equipamento simples, de baixo custo. E aqui nós temos duas plantas de solventes orgânicos, tá? Então, para vocês verem, são plantas antigas. Essa aqui, principalmente, é uma planta antiga de solvente orgânico. Hoje em dia nem se utiliza mais. Essa aqui nem se fala. Essa planta aqui é uma adaptação para solvente orgânico. Mas solvente orgânico é um problema, tá? É um problema que hoje vem sendo substituído. E existem alternativas para isso. E é isso que eu quero mostrar, essas alternativas. E alternativas tecnológicas, né? Muito interessantes para se utilizar. Bom, então, quais seriam essas alternativas? Então, lá na década de 70, né, 60 para 70, lá na Alemanha, um pesquisador descobriu propriedades vou falar especificamente agora do dióxido de carbono, tá? O que ele descobriu? Que o dióxido de carbono, dependendo das condições de pressão e temperatura, ele se comportava de maneira diferente. Ele tinha algumas propriedades físico-químicas de interesse para a parte de separação de compostos, ou de extração de compostos, tá? Ou de solubilidade de compostos que antes não eram solúveis a condições ambientais. Então, eles chamaram isso de fluidos supercríticos. Tá? Então, fluidos pressurizados ou fluidos supercríticos. Tá? Esses fluidos supercríticos, né, são coisas distintas, um está dentro do outro. Fluidos supercríticos estão dentro dos fluidos pressurizados. Tá? Mas os fluidos pressurizados não estão dentro dos fluidos supercríticos. Dentre os fluidos, que a gente chama, né, esses fluidos supercríticos, nós temos o dióxido de carbono, que ele se destaca por diversas vantagens. Então, ele não é tóxico, não inflamável e não poluente. Além disso, ele é totalmente recuperável, ou seja, você consegue, com um processo bem desenhado, equipamentos bem desenhados, você consegue recuperar ele totalmente. Ele é de baixo custo. Por que ele é de baixo custo? Porque CO2 é um subproduto da indústria sucroalcooleira, da indústria de fermentação, de maneira geral, tá? Então, que tem o CO2 aí como um subproduto da reação de fermentação, por exemplo. Então, ele é de baixo custo. Ele é inerte, isso quer dizer o quê? Que ele não reage com os compostos da sua matriz, tá? Você não consegue ter uma reação química com CO2 pressurizado ou supercrítico. E essas condições críticas são relativamente seguras, tá? Eu vou falar mais um pouquinho para frente o que são essas condições críticas. Esse gráfico aqui provavelmente vocês já viram, né? Que é um diagrama de fases. No diagrama de fases, a gente tem aqui plotado temperatura por pressão, tá? E aqui dentro é o comportamento da sua substância, do seu fluido, da sua substância pura, ao longo da pressão e da temperatura, tá? Então, nós temos uma região aqui que ele é sólido, nós temos uma região no qual ele é gás, né? Então, vemos aqui numa temperatura baixa, por exemplo, vamos pegar água, uma temperatura baixa, uma pressão relativamente atmosférica, um pouco maior, a gente tem uma temperatura que ele é sólido, que a água é sólida. E aí, se nós aumentarmos a temperatura, nós vamos para a região gasosa, né? E se nós aumentar a pressão com a temperatura, nós vamos para um estado líquido, tá? E existe uma quarta região da matéria, que é a região supercrítica, tá? E ela é definida
por 2 pontos. Tá? Então, nós temos a temperatura crítica e a pressão crítica. Isso é válido para qualquer substância do universo. Tá? Toda substância do universo tem uma temperatura e tem uma pressão crítica. Tá? Algumas substâncias têm essas condições muito elevadas. Outras substâncias, como o dióxido de carbono, por ser uma molécula pequena, talvez, ela tem essa região menor do que outras moléculas. Tá? Bom, dito isso, então, como eu comentei, no estado sólido, né, por exemplo, a água, nós temos, né, moléculas que estão próximas uma das outras, né, isso traz certa cristalinidade para a estrutura, né, ela forma interações mais rígidas, né, e aí no estado líquido nós temos as moléculas mais afastadas, e traz certa mobilidade à substância. No estado gasoso temos moléculas muito afastadas, e na região supercrítica, ela tem uma outra definição, que é uma região na qual nós não distinguimos o fluido, ele não é nem líquido e nem gasoso. Tá? Nós não conseguimos distinguir se ele é líquido ou se ele é um gás, porque ele se comporta das duas maneiras. Nessa região, o fluido, né, a sua substância, ela tem propriedades líquidas, ou propriedades de um líquido, e também tem propriedades de um gás. Então, na verdade, ela é uma mistura das duas regiões. E isso faz com que essa região supercrítica seja muito interessante para se trabalhar com processos de extração, com processos de separação, processos de formação de partícula, processos de reação química, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais para frente das aplicações. Então, essa região tem essas características que tornam elas muito interessantes para fazer essas aplicações. E aí aqui eu trouxe um vídeo para exemplificar o que seria essa região supercrítica, né? Então, o que acontece? Isso aqui é um equipamento, tá? Aqui tem um menisco. Nesse menisco para baixo, a gente tem CO2 líquido. Tá? No menisco para cima, nós temos CO2 gasoso. Aqui tem um termopar. Aqui tem um termopar. Tá? E ele vai bombear CO2 para dentro desse sistema fechado. Tá? Tem um visor aqui para ele acompanhar esse menisco. E olha só que interessante que acontece. Então, ele começa a subir a temperatura e aumentará a pressão. Tá? Conforme ele vai aumentando a pressão, com o bombeamento, né, de CO2 para dentro desse sistema, tá? Olha o que acontece. Essa região aqui, que tinha duas fases, que tinha o menisco, ela vai sumir. Tá? Vocês vão ver que a gente não tem mais distinção de fases. Tá? Isso é importante. Quando a gente não tem uma distinção de fases em condições que estão acima da pressão e da temperatura crítica, a gente pode dizer que a gente está na região supercrítica. Tá? E é isso que acontece. O menisco vai sumindo ao longo do tempo, ele vai atingir essas condições de pressão e temperatura crítica, né, que pro CO2 especificamente é 31 graus Celsius e pressão de 73 atmosferas. Professor, Oi, pode falar. isso aí é uma panela, uma... Tá, isso aqui é como se fosse uma garrafa de água. Eu vou pegar minha garrafa de água. E Ó, essa divisão, o fluido supercrítico, é porque ela está dividido as duas fases. Esse riscozinho do início é a divisão. Isso aqui, ó. Que não tá se misturando. Isso, tá vendo aqui na minha garrafa? Ah, tá. Achei que Tem uma divisão. É como, ó, a água líquida e a água gasosa aqui dentro. É claro, tem ar aqui dentro, óbvio, mas pensa que é vapor, vai? Pensa que só tem vapor. Então tem água e vapor aqui. E aí ele vai aumentando a pressão desse sistema, vai aumentando a pressão dessa garrafa. Vai chegar um momento que esse menisco aqui, ele vai sumir. Tá? E se eu estou com as condições de temperatura e de pressão acima da temperatura, acima dessas condições críticas, quer dizer que eu estou na região supercrítica. Não, entendeu? Eu caí, desculpa. Oi? Eu caí, a parte que o professor estava mostrando a garrafa. Tá, vamos lá. Eu caí da aula. Você tá vendo o menisco aqui da garrafa? Sim.
tá? Então, o que acontece? Pensa que isso aqui é CO2, tá? Tô Então, vendo. a gente tem o dióxido de carbono aqui líquido, e aqui para cima ele está no estado gasoso. Aham. Aí eu vou aumentar a pressão desse sistema e vou aumentar a temperatura, tá? Vou aumentar a pressão e vou aumentar a temperatura. O que vai acontecer? Esse menisco aqui, ele vai sumir. Ele vai ficar como se fosse uma região só. Vai ficar uma nuvem embaçada, assim, ó, uma região só. Você não vai ter uma distinção de fase. Você não sabe mais o que está no líquido e o que está no gasoso. Tá? Professor, mas a minha dúvida é só uma dúvida, eu vendo se explicar isso daí, eu fico pensando, mas daí tudo fica gasoso para não ser visível a fase? É isso que eu não estou conseguindo entender. Como que ele vai... Não, é aí que tá. Não é gasoso, é região supercrítica. Tá? Se você não tem uma distinção de fase e as suas condições de pressão e temperatura estão acima das condições críticas da substância, você está na região supercrítica, independente. Tá? Nessa região, a gente tem a mistura das duas fases, né, Felipe? A gasosa e a líquida, Não, ou não? não, a Mas gente tem essa uma que é a região dúvida. só. É uma região definida como região supercrítica. Então eu ela posso tem dizer que ele... propriedades de líquido com gás, é isso? Mas eu não posso dizer que é uma mistura das fases, é isso? Não é uma mistura de fases. É uma fase, é um estado da matéria. Diferente, né? Um estado diferente. É um estado da Uma matéria. fase diferente. Então parece que está confundindo, porque a gente se conhece basicamente o sólido, líquido e gasoso. Mas quando você fala de um, você não consegue identificar se ele é gasoso ou se ele é líquido, fica meio dá uma bugada na cabeça. Porque, assim, então quer dizer que é uma nova propriedade nessas condições específicas. Isso, é uma nova fase. Isso mesmo. Dentro do diagrama de fases, ele é representado como uma quarta fase da matéria. A gente fala estado de agregação, né? A gente não fala fase. Ele é o quarto estado de agregação da matéria, justamente. E toda substância pura, tá? Ela tem essa condição e essa pressão e essa temperatura definida. Então, por exemplo, modelos termodinâmicos utilizam essa condição para predição do comportamento dos fluidos, tá? Então, quando o pessoal faz modelagem matemática de mistura de gases, de líquidos, eles usam essas propriedades para fazer essa predição do comportamento do fluido, tá? Lá em termodinâmica, o pessoal usa muito isso. Essa condição supercrítica, né? Essa pressão, essa temperatura crítica, tá? Então é um estado da matéria que às vezes ele acaba sendo esse ponto acaba sendo um referencial, esse ponto supercrítico para o embasamento de outras teorias, né? Não sei se ficou claro essa questão. Ficou. Mais ou menos? Ficou, mas preciso talvez ler um pouco mais. Vamos lá, eu vou apresentando, depois a gente vai às vezes, como no decorrer, vai. Sim, ok. Tá? Então, ó, quando eu Sim. falei que ele não é nenhum gás e nenhum líquido, tá? Olha o que acontece, olha para essa tabela. O CO2, tá? Dióxido de carbono, quando ele é um gás, tá? Nessas condições aqui de temperatura e de pressão, ele tem uma densidade de 2 kg por metro cúbico, né? Ele é um gás, ele ocupa muito espaço, tem pouca massa. Quando ele é líquido, tá? Nessas condições aqui, de 27.500 bar, isso aqui dá 500 atmosferas, ele tem uma densidade maior que a densidade da água, tá? Agora, quando ele está na região supercrítica, você pensa, né, ele vai ser maior que um líquido. Não, na verdade, a densidade dele é intermediária, é entre um gás e um líquido, tá? Olha a viscosidade. A viscosidade é outro ponto interessante. A viscosidade de um gás, vocês imaginam, ela é baixa, né? Então, aqui a gente está em torno de 16 micropascal. De um líquido, provavelmente maior do que um gás. Então, ele vai para 130. Agora, e do fluido supercrítico? Nesse caso, para o dióxido de carbono, ele é praticamente igual a um gás, tá? E essas propriedades aqui, então, como eu disse, ele é intermediário, ele não é um gás e não é um líquido. Ele é um fluido supercrítico, tá? Ele não é um líquido, não é CO2 líquido. Não, qual que é a condição? A condição é 74 megapascal, 7,4 megapascal e 31,4 graus Celsius. Ele é um fluido supercrítico, tá? E ele vai se comportar como tal. Ele vai se comportar como um fluido na região supercrítica, que ele vai ter essas propriedades aqui.
tá? Então, sua densidade vai estar entre um gás e um líquido, e a sua viscosidade vai estar mais próxima de um gás, né? Ou, às vezes, entre um gás e um líquido, dependendo da condição. Tá? Isso torna o fluido supercrítico, e principalmente o dióxido de carbono supercrítico, muito interessante para a extração. Tá? Primeiro, ele tem uma baixa viscosidade. Isso quer dizer o quê? Que para você fazer o bombeamento dele, a separação, fazer toda a parte de processos com ele, é tranquilo. Né? Você não tem uma perda de carga elevada, você não vai ter problemas para extrair fluidos muito viscosos. Tá? É claro, talvez você tenha um problema aí de vedação, de equipamento, estanqueidade, tudo bem, mas é passível de resolução. Outro ponto é sua densidade, tá? Essa densidade, ela é modulável. Assim como a viscosidade, a densidade é modulável. Isso quer dizer o quê? Se eu alterar essas condições aqui de temperatura e pressão, eu vou alterar muito essa condição de densidade. Tá? Vejam só, se eu consigo trabalhar com líquido, tá, que é 1029, será que na região supercrítica eu não consigo chegar nesse valor? Se eu subir aqui a temperatura e subir bastante a pressão, ou diminuir a pressão, será que eu não consigo, dentro da região supercrítica, atingir um valor de densidade alto? Né? Então, essa modulação dentro dessa região que me dá diversas propriedades, diferentes propriedades, né? Diferentes características das propriedades, números das propriedades, é interessante com o fluido, tá? Porque eu consigo fazer diversas coisas. Eu consigo trabalhar com ele desde solubilizando uma substância até precipitando uma substância. Tá? Então, antes uma substância que não era solúvel e nem o tipo de solvente, talvez com o CO2 supercrítico consiga solubilizar. Tá? Consiga solubilizar e depois consiga precipitar. Né? Talvez eu consiga separar duas substâncias distintas simplesmente modulando essas condições. Né? Então, isso é bastante atrativo para a indústria, né? E para a ciência, de maneira geral. E aí tem um ponto importante, que o CO2, assim como a água, ele é considerado um solvente GRAS, tá? O que quer dizer solvente GRAS? Que ele é verde, ele é um solvente que traz segurança, tá? Reconhecido como seguro. Então a gente pode utilizar ele, que ele não vai contaminar a nossa amostra, ele não vai degradar a nossa amostra, os nossos produtos. E a gente pode consumir aqueles produtos sem o risco de que eles tenham contaminantes. Tá? E aí, para título de comparação, aqui estão as condições supercríticas da água. Tá? O CO2, a gente está falando de 7,3 megapascal. Da água, a gente está falando de 22. Tá? Temperatura crítica do CO2, 31,4 graus Celsius. Já para a água, a gente vai para 374. A água também é outro fluido supercrítico, pode ser um fluido supercrítico. Tá? E também tem propriedades interessantíssimas, interessantes para a indústria. Tá? Mas já é outro capítulo. Bom, fluidos supercríticos. Vamos fazer um pouquinho uma comparação agora de como funciona a parte de separação. Tá? Então, eu estou trabalhando com o fluido supercrítico e vou extrair ou vou solubilizar alguma coisa para depois separar. Tá? Como é feito esse processo de separação de um processo convencional com o processo supercrítico? Tá? Porque a partir do momento que eu misturo, né, algum fluido para fazer uma precipitação, uma extração, uma separação, eu tenho que depois retirar esse fluido. Né? Então, eu vou fazer um pouquinho de uma comparação, como seria um processo convencional com um processo com fluido supercrítico. Tá? Então, no processo convencional, nós misturamos o nosso solvente, tá? Seja ele líquido, gás, enfim, vamos pensar no solvente líquido, a priori, com os nossos solutos. Né? Feita essa mistura, para fazer a separação, a gente tem que aumentar a temperatura. Tá? É a primeira variável que a gente vê na nossa cabeça, aumento da temperatura. Tá? E é uma variável fácil de se trabalhar. Né? Então, por exemplo, a gente faz uma evaporação numa estufa, num rota-vapor, num secador, né? E aí o que acontece? Nós temos, então, um líquido que ele pode ser reciclado e possivelmente nós vamos ter algum produto com resquício de solvente, tá? Seja em BPM, ppm, né? Uma concentração baixa.
mas mesmo assim é passível de estar presente algum solvente ali dentro. No fluido supercrítico, tá? E aí falando, por exemplo, que SFE, que é Supercritical Fluid Extraction, a gente tem o fluido supercrítico misturado com os solutos, né? E como a gente faz a separação disso? Com a diminuição da pressão. E se a gente olhar o diagrama de fase, a gente vai ver que se a gente diminuir a pressão do fluido supercrítico, a gente vai entrar num estado gasoso. Tá? Eu vou voltar lá para vocês verem. Olha lá. Se a gente diminuir, a gente está aqui nessa região supercrítica. Se a gente diminuir a pressão abaixo da pressão crítica, o que acontece? A gente cai num estado gasoso, tá? E aí, o CO2 ou outro fluido se transformando em gás, tá? O que acontece com ele? Ele volatiliza, né? Ele sai da sua amostra, ainda mais se sua amostra for uma amostra líquida ou uma amostra sólida, por exemplo. Tá? Então, você tem um gás que ele volatiliza, ele sai da sua amostra, tá? E você pode reciclá-lo, tá? 100%. E aí você tem produtos e subprodutos e resíduos que são livres de solvente. Se você deixar uma pressão, se você deixar uma temperatura e pressão ambiente, ao longo do tempo ele fica livre de qualquer resquício de CO2. Tá? E aí, como funciona uma planta de fluido supercrítico? Então, aqui eu peguei o diagrama de fases. Tá? Então, aqui de novo, nós temos o diagrama de fases, pressão e temperatura. E aí, eu plotei em cima um diagrama de uma unidade supercrítica, de um equipamento supercrítico. Tá? Então, inicialmente, olha só, a gente está numa região de líquido. Vamos partir do CO2 líquido. A gente vai pegar o CO2 líquido, vai passar por uma bomba ou um compressor, a gente vai aumentar a sua pressão. Aumentando a pressão, a gente já passou da pressão crítica. Tá? Se a gente traçar uma reta aqui, a gente já passou da pressão crítica. Então, a gente está acima de uma condição só. A gente não passou ainda pela temperatura. Então, a gente está acima da pressão supercrítica, da pressão crítica. Aí, vou passar por um trocador de calor, tá? Um aquecedor. Então, vou aumentar a sua temperatura. Na mesma pressão, tá? Naquela pressão que eu atingi. Aumentando a temperatura na mesma pressão, eu atinjo a região supercrítica. Então, ele não é líquido, não é gás. Ele é fluido supercrítico. Tá? E aí, vou passar esse CO2, vou percolar esse CO2, ou esse outro fluido supercrítico, por dentro de um reator, de um vaso de pressão. Tá? Ele vai percolar, e dentro desse vaso de pressão está a minha matriz vegetal ou a substância que eu quero solubilizar. Tá? E aí vou percolar esse fluido por dentro desse extrator. Tá? Percolando, vai ocorrer a solubilização dos compostos. Tá? E aí eu vou fazer a descompressão. Felipe, desculpa, mas o que é percular? É que a gente, eu não tenho... Percolar. Percolar é você passar algum fluido por uma matriz ou por uma matriz porosa, tá? É você bombear. Imagina que você está bombeando água para dentro de um filtro. Tá? De um lado está entrando água suja, do outro lado está sendo água limpa. Tá? Você está percolando água por dentro de um filtro. Agora sim, tá claro. Tá? A gente usa percolar mais ou menos nesse sentido, né? De passar por dentro de uma matriz porosa, de um leito poroso. Então, ele é bombeado aqui, ele passa, percola por esse extrator, solubiliza tudo que tem para solubilizar naquela condição, e aí a gente diminui a pressão, tá? Na mesma temperatura. E o que ocorre com isso? Ocorre a precipitação do que foi solubilizado. Tá? Então, ocorre a precipitação em outro vaso de pressão, a gente coleta esse precipitado, aqui eu chamei de extrato, mas pode ser uma substância pura, por exemplo, não necessariamente um extrato. E aí esse gás, a gente condensa ele e ele volta de novo para a linha. A gente consegue trabalhar com ele e voltar ele de novo para a linha. Então a gente tem um ciclo aqui, tá? E esse CO2 ele fica recirculando dentro do processo. A gente pode aproveitar ele praticamente quase 100%, 98%. Então, eu posso extrair qualquer extrato de qualquer coisa que eu queira. Qualquer substância.
Boa pergunta, tá? Então, por exemplo, quando a gente está falando de dióxido de carbono supercrítico, ele extrai compostos apolares, tá? E com baixa polaridade. Tá? Então, são ácidos graxos, são fitoesteróis. Depois eu vou falar de outras classes lá para frente. Tá? Então, por exemplo, moléculas como flavonoides, aí eu tenho que usar outras técnicas de extração. Tá? Eu posso utilizar, por exemplo, uma mescla de técnicas. Tá? Então, eu posso utilizar um fluido supercrítico juntamente com um etanol, por exemplo. Tá? O fluido supercrítico ele consegue solubilizar uma quantidade de etanol e de água. Pequena, mas consegue. E essa pequena quantidade já faz a diferença na extração de compostos polares. Tá? Então, eu consigo extrair antocianinas, por exemplo, utilizando CO2 supercrítico mais etanol. Tá? A gente chama isso de co-solvente, tá? Porque tem um solvente, que é o etanol, que é o CO2, e nós temos um co-solvente, né, que é um solvente que ajuda a solubilizar outras matrizes, que, por exemplo, é o etanol, ou a água. Tá? Então, para extrair uma classe específica de composto, a gente tem que usar outras técnicas. Mas o fluido supercrítico, ele ainda tem essa disponibilidade, ele aceita você trabalhar com técnicas em conjunto. Tá? Não sei se ficou respondido. Sim, perfeito. Tá. Então, como eu disse, ele percola, a gente tem a precipitação e depois a gente tem o reciclo desse solvente. Então, aqui tem um caso, nós temos, então, um solvente, né, entrando dentro de um extrator, vamos dizer assim, vamos pensar na parte extrativa, e aqui nós temos uma condição fixa de pressão e temperatura. Tá? Então, o solvente entra, extrai, você tem a diminuição da pressão, como eu comentei, você tem a obtenção de um extrato específico. Tá? Obtenção de um extrato específico. Agora, imaginem, se eu trocar essa condição de pressão e temperatura, o que ocorre? Tá? O que ocorre é que eu vou ter extratos distintos. Tá? Porque cada condição de pressão e temperatura vai me dar uma característica diferente. Vai me dar uma característica de poder de solubilização diferente. Né? Então, se eu tenho uma matriz, eu tenho uma matriz aqui dentro do extrator, né, que tem várias substâncias. Olha lá, várias classes de substâncias. Eu consigo modular, eu consigo trocar essas condições de pressão e temperatura e solubilizar as classes que eu quero de interesse. Tá? Então, eu consigo modular esses extratos. Então, eu posso ter um extrato 1 contendo clorofila. Eu posso ter um extrato 2 contendo somente ácidos graxos. E eu posso ter um extrato 3 contendo somente carotenoides, por exemplo. Tá? Quando eu falo somente, eu estou sendo utópico, né? Então, na verdade, contém uma concentração maior daquele composto. Tá? Professor, Pode falar. Pode falar, Wesley. Eu não vou precisar trocar o solvente para ele me dar, exemplo, esses 3 extratos. Exemplo, se eu vou querer achar flavonoides em chás, né? Aí a planta vai aparecer uma outra substância. O extrato 1 vai ser o que eu quero achar, e o extrato 2 vai ter outras substâncias que eu vou querer achar? Depende da sua matriz, tá? Depende da sua matriz. Então, eu vou trazer um estudo de caso que vai mostrar bem isso aí que eu estou falando agora. Tá? Esses diferentes extratos. Vou te mostrar uma foto que vai exemplificar exatamente o que eu estou falando. Tá? Professor, parece confuso agora, mas vai ficar claro lá na frente. Acho que a minha questão tem muito a ver com isso que a Wesley perguntou, Alberto, porque a gente está pensando a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz ali dentro do extrator e eu quero, nessa matriz, extrair 3 tipos de compostos diferentes. Então, eu faço o primeiro, porque eu tenho uma pressão e temperatura específica para aquele tipo de extrato. Aí eu faço todo o processo primeiro. Aí, para extrair a segunda vez, eu diminuo a pressão e temperatura, eu vou ter o segundo extrato, e assim sucessivamente. É isso? Com a mesma matriz lá dentro. Isso mesmo. Exatamente. Exatamente. Tá? A gente chama isso de processo sequencial. Tá? Na verdade, o pessoal usa bastante processo sequencial, que é você fazer diferentes condições sequencialmente para obter diferentes extratos da mesma matriz vegetal.
Tá? O pessoal tá, também... eu estava pensando que era em uma só fase que ia ter esses 3 extratos. Entendi agora. Nossa, meu Deus, Entendeu? estava viajando. Sim, É, entendi. legal. Então, o pessoal usa bastante essa técnica para extração de compostos, né? Tem usado bastante. Usa também em conjunto com outras técnicas, sabe? Tem evoluído bastante nesse sentido de extração sequencial. Tem outro termo que o pessoal utiliza bastante, que é a biorefinaria, tá? Por que biorefinaria? Porque você consegue refinar, você consegue extrair tudo que tem dentro daquela matriz vegetal. Então, primeiro você tira a água, depois você, processo de secagem, por exemplo, né? Depois você tira o óleo, e aí tira o óleo em diferentes frações, diferentes extratos, e depois você sobra uma massa lá dentro que tem proteína e carboidrato e fibras, e aí você extrai as proteínas, e aí sobra uma fração de carboidratos e fibras, então você faz toda a biorefinaria daquela matriz vegetal. Tá? Um grande exemplo é a cana-de-açúcar, né? O milho, mas o pessoal tem aplicado essas técnicas para outras matrizes vegetais também. Né? E aí, vamos falar um pouquinho de aplicação e atualidades, né, da técnica de extração. Agora eu vou falar especificamente de extração, tá? Então, todos os estudos de caso que eu vou trazer aqui são estudos de extração de compostos bioativos, utilizando fluidos supercríticos. É claro, fluido supercrítico, pessoal, não é só extração, tá? Aqui eu trouxe exemplos de extração, mas nós temos, eu vou falar para vocês, nós temos formação de partícula, nós temos formação de aerogel, temos processo de lavagem, tá? Existem grupos, principalmente na União Europeia, estudando lavagem de fibras, tá? Sabe aquelas fibras que têm lenços umedecidos? O pessoal tem estudado métodos com fluidos supercríticos para fazer a limpeza daquelas fibras e elas serem reutilizadas como lenços, tá? Então, assim, a gama de aplicação é muito grande, é um escopo muito grande. Então, eu vou trazer a extração porque fica mais claro e mais evidente as aplicações dos produtos que a gente pode obter. Então, lá na década de 70, o fluido supercrítico, das primeiras aplicações, foi para retirar cafeína de chás e cafés. Tá? A cafeína, ela é muito solúvel em dióxido de carbono supercrítico, tem uma alta solubilidade. E você consegue extrair com facilidade a cafeína do café, sem mudar as propriedades organolépticas, tá? Desse material, dos chás e do café. Então, você tem esses materiais praticamente iguais, né, a um produto in natura, por exemplo, né, só que descafeinado. Tá? Outra aplicação muito interessante que aí é uma aplicação que o pessoal tem feito em Portugal, na Espanha, que é a extração de resinas de rolhas, tá? Eles verificaram que o tipo de árvore para fazer as rolhas tinha a presença de uma resina, e essa resina trazia gosto indesejável para o vinho. E aí eles fazem extração supercrítica das rolhas para a extração das resinas, tá? Para a resina ficar aceitável para poder estocar o vinho. É muito interessante também essa aplicação. Outra aplicação é a parte de off-flavor, tá? Então, alguns óleos vegetais, eles têm off-flavors, né? Eles têm sabores, têm cheiros indesejáveis. E também alguns outros óleos têm alto teor de ácidos graxos livres, né? Alta acidez. E aí você pode aplicar a técnica com fluido supercrítico para a extração desses compostos que são indesejáveis, tá? Como os ácidos graxos livres ou como esses off-flavors, tá? E mais recentemente, a técnica supercrítica ganhou muito destaque, na verdade é destaque, tá, até hoje, que é a parte de extração de canabidiol, né? O CBD, né, que vem da cannabis, a técnica mais indicada para a extração desse composto, dessa classe de compostos, é a tecnologia com fluido supercrítico, tá? Porque ela preserva esses compostos. Outras técnicas, você tem certa degradação, tá? Então, essa técnica consegue preservar. E aí, eu trouxe... acho que aqui não está o vídeo. Professor, só uma pergunta que me intrigou bastante nos processos de retirada da cafeína do café, né? Quando você submete o grão, por exemplo, a esse processo, você não tem aí, pela alta temperatura e alta pressão, uma degradação do grão, sei lá, alguma coisa assim. Então, como que consegue preservar
todas as características dele nessa pressão e temperatura? Justamente pela característica do processo, do fluido, tá? Porque ele é um gás, na verdade, né? Ele é totalmente inerte, o CO2. Tá? Você tem que pensar que ele é um gás totalmente inerte, não reage com nada. Então, a temperatura, na verdade, não é tão alta. Você pode pensar em 40 graus Celsius. Tá? É uma temperatura baixa. Então, para ver como que eu já estou pensando na técnica, eu estou pensando numa técnica altamente degradativa Não, pelo contrário, é uma técnica que preserva esses compostos, tá? Tanto é que ela é indicada para extração de compostos termoláveis. Então, extração de óleos essenciais é uma técnica indicada para você ter ali a representatividade daqueles óleos essenciais que está dentro da sua matriz vegetal. Justamente porque é uma técnica que não degrada, não causa degradação. Você tem aí a utilização de 40 graus Celsius e uma pressão. Por si só, a pressão, ela não degrada, tá? Depende muito da substância. Proteínas, sim. Proteínas, você tem uma conformação tridimensional que você aplicando pressão, né, e pressão muito elevadas, você tem uma deformação dessa estrutura tridimensional e você tem uma ativação dessa proteína, né, ou dessa enzima. Tem uma mudança. Agora, quando a gente fala de substâncias moleculares, substâncias com baixo peso molecular, né, cadeias carbônicas pequenas, essas pressões não têm esse impacto, né, sobre a estabilidade desses compostos. A temperatura, talvez, tá? A temperatura, se você estiver trabalhando uma temperatura muito elevada, aí você vai ter um certo impacto. Agora, trabalhando a 40, 50 graus Celsius, né? Lembrando que o CO2, ele está na temperatura crítica acima de 32, tá? Então, a gente pode trabalhar com 33 graus Celsius, 34, né? São temperaturas aceitáveis para a maioria dessas substâncias. Quase a temperatura ambiente aqui de Cuiabá. Dá pra, justamente. Se a gente pegar e bombear só CO2, já fica um fluido supercrítico. Eu trouxe um vídeo para vocês, mas eu não sei porque ele não está aqui. Ah, tá aqui o vídeo. Tá? Então, deixa eu voltar. Então, essas aqui são algumas atualidades, né? Algumas aplicações. Aí tem uma outra que eu achei super interessante. Aí é uma experiência minha, eu fui visitar uma planta na Coreia do Sul. É uma planta de extração com fluido supercrítico, tá? Era uma planta de 2.000 litros. Quando a gente fala 2.000 litros, a gente fala o tamanho de extrator. Tá? É onde a gente coloca a matriz vegetal. Então, ela tinha um volume de 2.000 litros. Tá? O extrator era esse negócio verde aqui. Tá? Esse aqui é a tampa do extrator. Isso aqui são trocadores de calor. Tá? Aqui do lado a gente tem separadores. E olha o tamanho da bomba. Isso aqui é uma bomba de CO2 para esse equipamento. É um negócio gigantesco. Tá? E essa planta, ela é dedicada exclusivamente para a extração de óleo de sassami. É óleo de gergelim. Tá? E o que eles fazem? Eles pegam o gergelim, fazem uma prensagem, um processo mecânico de extração, extraem uma fração do gergelim. Tá? Uma quantidade de óleo, X. Em torno de uns 15%, se eu não me engano, 18%. E aí sobra uma massa no final do processo extrativo que ainda tem óleo, tá? Tem uns 8%, 5% de óleo, não me recordo. E eles pegam essa massa, colocam dentro do extrator supercrítico, tá? E extraem esse óleo. Então, eles fazem um aproveitamento de um subproduto, tá? Algo que ia para o lixo, eles fazem um aproveitamento para a extração de uma nova fração de óleo, tá? Então, e o volume muito grande, eles giram muito, porque o maior mercado consumidor está ali do lado, né, que é a China. China e Japão consomem muito, né, o mercado asiático consome muito esse óleo para a culinária asiática, né, tem muito valor. Então, essa é uma aplicação bem interessante, e lá eles têm diversas plantas de extração supercrítica, diversas. Aqui está um pouco da nossa planta supercrítica, tá? Não é uma planta grande como aquela que eu apresentei, mas é uma planta piloto, tá? Pode ser considerada uma planta piloto. Nós temos um vaso de extração de 5 litros, tá? E outros diferentes volumes também, que a gente consegue fazer estudo de aumento de escala, cinética, fazer toda a parte de viabilidade econômica a partir dos dados cinéticos. Tá? Então, é uma planta pequena, mas que a gente consegue coletar dados importantes depois para a gente predizer e aumentar a escala, né? Para chegar até uma escala, por exemplo, de 2.000 litros.
É uma planta que a gente montou lá na empresa, tá? Isso aqui é algo da empresa, da Rubens Stratos. E aqui eu trouxe um vídeo para exemplificar como seria a rotina dentro de uma planta supercrítica, tá? É claro que aqui que eu vou mostrar uma planta pequena também, uma planta piloto, uma planta de 10 ou 20 litros, se eu não me engano. É pequena ainda, mas já te dá uma produtividade elevada. E dependendo do extrato, você tem um alto valor agregado, então você não precisa ter uma planta de 2.000 litros, você pode ter uma plantinha pequena, tá? Então é bem interessante esse vídeo, eu vou narrando para vocês. Eles vão fazer a extração de pimenta do reino, tá? Óleo de pimenta do reino, black pepper. Opa, vamos lá. Tá? Então, primeiramente, o que acontece? Ele tem o grão aqui, ó, o grão moído, seco e moído, e eles vão colocar dentro de um cesto. Tá? Eles vão colocar esse grão dentro de um cesto de metal. Vão pesar, obviamente, isso, né? E vão colocar dentro de um cesto. Tá? Então, o grão está aqui dentro, um cesto de metal. Tá vendo? Aí vão colocar uma tampa nesse cesto de metal. Vou agilizar um pouco aqui. Vou colocar a tampa, a pimenta está aqui dentro desse cesto, tá? E aí vão levar todo esse conjunto, tampa e cesto, para dentro de um extrator. Tá? E isso vai para dentro da planta. Isso aqui é a planta supercrítica. E esse aqui é o extrator. Ó, vamos colocar dentro do extrator. Ela vai fechar. Tá? E vai colocar o outro extrator, né? São 2 extratores aqui trabalhando simultaneamente, no caso. E ela vai fechar. E vai abrir o sistema. Aberto o sistema, ela vai lá, um processo todo automatizado, tá? Um sistema todo automático de controle. Tá? Aqui está trabalhando mais ou menos a 400 atmosferas, ó. 400, 500, 450, 440 atmosferas. E aí, depois de um tempo, ela vai fazer a coleta dos extratos. Tá? Então, aqui já está a coleta do extrato de pimenta preta. Tá? Aqui, ó, interessante, uma coisa bem interessante. Aqui ela fala assim, ó, pepper oil, water e gas. Tá? Então, se vocês verem aqui, ó, tá saindo um pouco de gás, ó. Isso aqui é CO2, que está volatilizando. É um pouco de óleo essencial, que porventura sai, é normal. E tem uma mistura aqui de água, tá, e óleo. O que acontece? Em plantas muito grandes, você tem o fluido supercrítico, ele entra dentro do extrator e acaba emulsionando aquele óleo, aquela água, e sai essa borra. Tá? E sai essa borrinha aqui. Depois eles fazem um processo de separação para o funil de decantação e tá ok. Você já tem um óleo 100%. Tá? Então, a rotina seria essa, ó, que eu olho a resina. Esse extrato aqui é muito parecido com o extrato da cannabis. Lúpulo também. E... Professor, o que é esse aí que ela tá tirando agora por último? Ela chama de óleo resina, ó. Ela chama de óleo resina, tá? Óleo resina como é que eu vou explicar? Uma resina todo mundo sabe o que é, né? Aproveita também, né? Para isso daí ou não? Aproveita tudo. Aproveita tudo. Ah, sim. Aproveita Seria um tudo. subproduto? Não, é produto, tudo considerado produto aqui. Tá? O que acontece aqui é o seguinte, ela tem diferentes sistemas de separação dentro da planta dela, tá? E aí ela consegue coletar 2 frações distintas, mas na verdade é tudo um produto só, tá? É tudo um produto só. Depois ela mistura tudo isso, enfim, vira um produto só. Tanto é que ela chama aqui, ó, separador 2, separador 1. Tá? Mas para não confundir muito vocês agora, entendam que é um produto só. Depois lá na frente eu vou mostrar para vocês o que seria mais ou menos isso. Uma outra pergunta, assim, que eu fiquei intrigado em olhar a planta e o equipamento. Por exemplo, essa daí ela está pensada para tirar esse tipo de extrato, que é o extrato de pimenta, obviamente que é uma fábrica que se preocupa com isso, mas digamos que eu quero fazer uma pesquisa ou, de repente, até usar a mesma planta para um outro tipo de extrato. É possível ou não? Ela é específica só para isso? Não, é possível. Você pode usar o que você quiser ali dentro. É claro, depende vou falar, depende da classe de composto que você quer. Então, tudo aquilo que tem óleo resina,
compostos apolares, você consegue usar essa planta. Entendi. Tá? Achei que Ou óleos essenciais, terpenos, você consegue usar essa planta. Agora, se você tem que extrair antocianina, por exemplo, aí você tem que fazer algumas adaptações nessa planta. Se ela não tiver, você tem que fazer, tá? Para poder extrair esses compostos. Aí, eu quero precipitar um composto X. Não, tem que fazer um outro tipo de planta supercrítica. Quero fazer a formação de aerogel. Outra planta supercrítica. Tá? Eu estou pensando nisso aí, professor, até por conta da dinâmica da indústria mesmo. Porque, por exemplo, a indústria, de repente, pensou aí na venda desse extrato específico da pimenta, né? Aí, durante certo tempo, deu certo. Eu imagino que deve ser equipamentos caros, gastou-se uma grana para fazer isso. Aí, daqui a um pouco, o mercado já não quer mais esse óleo de pimenta. Aí, eu vou fazer o quê? Vou perder o equipamento? Então, assim, é até importante pensar nisso no processo de você reaproveitar. Agora, eu vou extrair outra coisa, já que isso aqui não deu certo. Né? Boa pergunta. Esse é um grande problema da extração supercrítica, né? É uma técnica cara. Né? Vocês viram os equipamentos aqui, né? Não parece ser barato, né? Olha o tamanho desse vaso extrator aqui. Isso aqui é por inox. Né? Isso aqui, hoje, com o preço do inox que tá, isso aqui vale uma grana. E aí você obtém extratos que ele tem até um certo preço, um valor agregado no mercado. Né? Mas você não consegue competir ainda com as outras técnicas convencionais, arraste a vapor. As indústrias e o consumidor não vê essa diferença. A ciência sabe essa diferença. E algumas indústrias sabem dessa diferença, mas são poucas. Né? E essa pequena quantidade não paga essa diferença. Tá? Não tem como pagar essa diferença de uma técnica que é mais cara. Né? É uma técnica que exige um investimento maior do que outras técnicas. E aí o que acontece? É muito que a gente desenvolve da lei da Rubens-Stratos. Tá? O que a gente faz? A gente comprova os benefícios e as diferenças desses extratos. Tá? A gente faz essa comprovação. A gente atrela conhecimento a esses extratos. A gente demonstra o seu valor. E aí sim, essa técnica a gente pode cobrar por esses extratos e essa técnica pode ser paga. Tá? A gente, por exemplo, o grande exemplo, eu vou trazer o exemplo do óleo de maracujá e eu vou citar um pouco mais sobre ele lá na frente. Tá? Aí você me faz essa pergunta de novo lá no óleo de maracujá, por favor, porque daí eu consigo te mostrar melhor o que eu quero dizer. Tá bom? Beleza. Aí, assim como outras técnicas, a técnica com fluido supercrítico, ela também pode ser alterada, modificada, né, assistida, otimizada. Tá? E uma técnica que tem surgido para otimização de processos extrativos e de solubilização de compostos é a técnica por ultrassom. Tá? Ultrassom são ondas sonoras, né, de alta intensidade que trazem muita energia para dentro do sistema. Tá? E essa energia faz com que, tem diversas vantagens, né, faz com que você consiga solubilizar mais compostos, ou até algumas vezes quebrar matrizes vegetais, por exemplo. Então, a capacidade de um equipamento de extração, principalmente fluido supercrítico, ela pode ser alterada, tá? Através da utilização dessas técnicas em conjuntos. Né? Daí eu já citei, já falei, por exemplo, com a solvente, foi uma técnica que eu comentei lá atrás, né, que para você extrair compostos polares, né, por exemplo, antocianinas, você precisa usar co-solventes, né, o CO2 supercrítico junto com outro solvente, tá? Na mesma corrente para você extrair esses compostos. Você pode usar micro-ondas, é uma técnica nova que tem sido usada para extração de compostos, ou você pode usar ondas ultrassônicas. Tá? E essa onda ultrassônica é baseada na formação de ondas de baixa frequência, né, e alta intensidade energética. E essas ondas, né, ondas são formadas por ciclos, elas causam essa ruptura, né, muitas vezes da parede celular. Isso aumenta a transferência de massa, tá? Isso é importante porque você consegue aumentar essa transferência de compostos que você quer extrair da matriz vegetal para dentro do seu fluido, né? Tem uma influência positiva, eu estou falando positiva no sentido de solubilização, tá? Então tem uma influência positiva da temperatura, é claro que ela pode ser negativa, se você tem um aumento muito grande, você pode causar uma degradação, então existe aí um ponto ótimo, e ela favorece a solubilização de compostos alvos. Tá? Isso é uma técnica nova, no Brasil é pouco aplicada, lá fora se aplica na indústria, na parte de extração de sucos, na parte de emulsificação,
você tem algumas aplicações interessantes para as ondas ultrassônicas, mas aqui no Brasil é pouco explorado, é mais dentro da área laboratorial. Tá? Então, aqui tem um primeiro estudo de caso, que é unindo duas técnicas, né? Então, a gente conseguiu unir aqui a extração com dióxido de carbono supercrítico, tá? E conseguiu unir a técnica de ultrassom para a extração de compostos bioativos da pimenta malagueta, tá? Pimenta, o que traz a pungência para a pimenta são os capsinoides, né? Capsaicinoides. E a gente conseguiu extrair esses compostos utilizando essa técnica em conjunto, tá? Então, aqui tem uma foto de um equipamento de laboratório, né? Aqui tem uma foto da sonda ultrassônica, mas eu acho que não dá para ver. Então, ela fica assim dentro de uma célula extrativa. Então, a gente tem o vaso aqui de extração, né? Que tem a matriz vegetal. Aqui vai uma sonda lá na matriz vegetal, que fica emitindo vibrações dentro dessa matriz, tá? Então, aqui está a matriz vegetal da pimenta moída. E essas vibrações fazem com que aumente o processo de transferência de massa. Tá? Então, você tem ganho de tempo, você tem ganho de rendimento, e isso é muito interessante para você viabilizar, por exemplo, um processo de extração. Isso aqui é um estudo de caso. E aí, o que foi um dos pontos interessantes desse estudo é o seguinte: ele conseguiu demonstrar que ocorriam quebras na matriz vegetal. Então, essas ondas de choque de ultrassom e a percolação do fluido supercrítico causavam rupturas na matriz vegetal, tá? Então, aqui é uma matriz vegetal sem extração, tá? É como se fosse a casquinha da pimenta, isso aqui, tá? É a casquinha da pimenta, seca, desidratada, né? Aquela pelezinha. E aí, o que foi visto nesse trabalho é que com o fluido supercrítico e o ultrassom, havia um aumento do depósito de pequenas partículas, tá? Então, aqui, ó, havia um aumento do depósito de pequenas partículas microscópicas. E essas pequenas partículas, elas eram provenientes de dentro da matriz vegetal. Então, dentro da matriz vegetal ocorriam pequenas fissuras, essas partículas se desprendiam e ficavam depositadas na superfície do material. Isso tudo foi visto que causava aumento do impacto do rendimento, por exemplo, de extração desse óleo resina da pimenta. Tá? Então, aqui é claro a vantagem dessa aplicação, né, de duas técnicas para a extração de um composto, ou de uma classe de compostos. Então, aqui um exemplo, exemplificando aquilo que eu falei, né, demonstrando aquilo que eu comentei. Então, você tem a formação de ondas ultrassônicas, né, essas ondas ultrassônicas, elas causavam esse desprendimento de pequenas partículas do interior da matriz vegetal, tá, que eram depositadas sobre a superfície. Tá? Isso fazia com que aumentasse o rendimento de extração. O segundo estudo de caso é sobre a extração do maracujá. Tá? E aqui eu vou falar um pouco sobre aquela extração sequencial que eu comentei com vocês. Né? Lá no começo, o pessoal ficou em dúvida o que era essa extração sequencial. Aqui vai ficar um pouco claro do que é isso. Além disso, eu vou trazer uma demonstração da diferença entre um óleo comercial de maracujá e um extrato de maracujá obtido por técnica supercrítica. Tá? Então, esse trabalho aqui foi um dos primeiros trabalhos desenvolvidos no nosso grupo de pesquisa, né, que ele explorou a seletividade, tá, do dióxido de carbono supercrítico para a obtenção de compostos não polares do resíduo do maracujá. Tá? Então, aqui tem uma foto do resíduo de maracujá, né, o resíduo da indústria de sucos. Então ocorre lá a extração da polpa, né, do suco, e sobra esse resíduo aqui, que ele é formado por um pouco de polpa, o arilo, né, o arilo é aquela coisinha branquinha que fica em volta da semente do maracujá, e a semente do maracujá. Então essa foi a matriz vegetal utilizada nesse trabalho. E aí, eles utilizaram, no caso ela utilizou 3 condições distintas de processo. Então, numa primeira fase, ela utilizou uma condição de 170 bar, 60 graus Celsius, 170 bar e 50 graus Celsius. Então, tá vendo que ela está modulando o CO2 supercrítico, né? Ela está diminuindo a temperatura. E numa terceira fase, ela aumentou a temperatura de novo para 60 e aumentou a pressão para 160 bar. 260 bar. Tá? E aí é o seguinte, então ela está modulando essa temperatura, essa pressão, justamente para obter diferentes frações. E
aqui estão apresentados as cinéticas, né, de extração. Então, a gente tem a extração ao longo do tempo de diferentes compostos, tá? E para as diferentes fases, tá? Então, numa primeira fase, você tem um rendimento aqui de 7%, numa segunda fase você vai para o rendimento de 20%, e numa terceira fase você tem um rendimento um pouco menor. Tá, deixa eu ver se está aqui. Beleza. E aí, o que ela verificou nesse estudo? Tá? Que numa primeira fase, ela tinha a extração de ácidos graxos, tá? E ácidos graxos livres, majoritariamente. Numa segunda fase, desculpa, ao contrário. Numa primeira fase, ela tinha extração de tocoferol, de tocóis de maneira geral, que é a vitamina E, tá? Tocoferol, tocotrienol. Numa segunda fase, ela tinha a extração de ácidos graxos, tá? Na forma de triacilglicerol e ácidos graxos livres também. E numa terceira fase, ela tinha altas concentrações de carotenoides, tá? E aqui essa foto exemplifica bem. Tá? Então, numa primeira fase, ela tinha alta concentração de carotenoides, de tocóis, né? Depois tinham fases remanescentes de óleo, né, de ácidos graxos livres, e fases com alta concentração de carotenoides. Aí a gente está falando de uma concentração bem alta de carotenoides, porque esse óleo aqui chega a ser laranja, né? Parece um óleo de dendê, praticamente, mas é óleo de maracujá. Tá? E aqui essa foto exemplifica bem isso. Tá? Então, olha só, pessoal, aqui a gente tem uma fração com altíssima concentração de carotenoide, altíssima. Tá? Aqui a gente tem óleos tem carotenoide presente ainda, mas a gente tem bastante ácido oleico aqui, ácido graxo, né, na verdade. E aqui nós temos um óleo comercial. Então veja a diferença, tá? A gente tem um óleo comercial aqui que não tem pouquíssima presença de carotenoide, tá? E outros óleos que tem uma alta concentração de carotenoide. A gente nem chama isso aqui de óleo, a gente chama isso aqui de extrato, justamente porque ele é composto por várias moléculas. Tá? Então, se a gente olhar, esmiuçar os dados desses extratos, olha só. O comercial tem essa composição centesimal, tem essa composição aqui de ácidos graxos, e esse aqui são os extratos. Fase 1, fase 2 e global. Tá? Não se atentem muito ao nome, mas são diferentes extratos. Aqui nós temos a comparação de comercial, tá? De tocoferol e tocotrienol, né? A quantidade de vitamina E, para um comercial, 70 é o número total, que eu estou falando de 68. Tá? Quando eu estou numa primeira fase, que provavelmente esse óleo aqui, eu tenho 350 miligramas por 100 gramas. Tá? Então isso aqui não é um óleo convencional, isso aqui é um extrato que tem alto poder antioxidante, tá? Tem aplicação cosmética, tem aplicação nutracêutica, tá? É um extrato diferenciado, não é simplesmente um óleo comercial. E aí eu respondo aquela pergunta sua sobre o que o pessoal faz na indústria, deixa de vender aquele extrato para vender outro. Não, justamente, eles tentam valorizar o extrato advindo de uma extração supercrítica, porque ele é diferente dos demais extratos, ele não tem o mesmo valor, tá? E por ele ser diferente e não ter o mesmo valor, ele tem aplicações com alto valor agregado. E aí tem demanda para esse tipo de produto. Tá? Uma área clara é a área de cosméticos e nutracêuticos, né? As vitaminas, por exemplo, ou esses polivitamínicos, extratos naturais vendidos como nutracêuticos, o resveratrol, um exemplo claro. Né? Então, existe essa demanda do mercado, o mercado paga por essa diferença. Tá? A gente não vai competir, essa tecnologia não vai competir com tecnologias convencionais. Tá? Ela vem para causar disruptura, para demonstrar, olha, o que nós temos hoje não é bom, isso aqui é bom. Tá? Esses óleos que a gente consegue obter por essa tecnologia tem diferencial. Né? Então, é mais ou menos por aí a resposta. Tá? E aqui fica claro que é diferente. Né? Que a gente tem óleos, a gente tem extratos com características diferentes. A gente consegue... E respondendo aquela pergunta também, a gente consegue modular. Né? A partir de uma mesma matriz vegetal, a gente consegue extrair diferentes extratos.
Bom, aquilo que eu comentei, né, da diferença do comercial e dos extratos. E aí, dentro do estudo de caso do maracujá, o que acontece? Essa pesquisadora, ela percebeu que, além de obter esses óleos, no final do processo, ela tinha uma massa, né, que era o resíduo da extração, que era aquela semente, aquele bagaço que estava desengordurado, que não tinha óleo ali, não tinha mais os bioativos da fase polar. E ela pensou, bom, vou fazer uma extração para extrair os compostos polares, né? Extrair os não polares, vou extrair os polares agora. E aí ela desenvolveu um trabalho, aí aplicando técnicas de extração que não são técnicas com fluidos supercríticos, mas sim com fluidos pressurizados. Isso quer dizer o quê? Que esses fluidos, eles não estão na região supercrítica, tá? Eles são líquidos pressurizados, eles têm alta temperatura e alta pressão, mas eles não atingem a região supercrítica. Tá? Eles ainda estão na fase crítica, na fase líquida, mas eles apresentam características, né, de processos interessantes para extrair compostos bioativos. Aí ela aplicou essas técnicas e verificou que dentro dessa matriz vegetal, que era resíduo já da extração supercrítica, ela não tinha moléculas com alta capacidade antioxidante, tá? E um exemplo, né? Desculpa, um exemplo não. E uma dessas moléculas é o piscetanol, tá? O piscetanol, ele é um flavonoide, tá? Que é da mesma classe do resveratrol. O estilbeno, né, que é a classe do resveratrol, ele é praticamente a mesma molécula, tá? A diferença somente é nessa hidroxila. Então ela verificou que aquele resíduo da extração do óleo estava presente uma outra molécula de interesse comercial e científico, que era esse piscetanol. Aí ela conseguiu comprovar a extração desse composto. Então, de novo, esse alta capacidade antioxidante, né? A gente fala antioxidante, né? Porque o mercado entende muito o que seria essa capacidade antioxidante, é muito valorizado por isso. Tá? Aí não se cansou do maracujá. Ainda no estudo de caso do maracujá, ela pegou a casca, que também é um resíduo da indústria, tá? E aplicou as mesmas técnicas para a extração que ela aplicou no bagaço, né? Naquele resíduo da semente. E aí ela verificou que uma técnica, especialmente, foi mais eficaz, que foi a técnica com extração com líquidos pressurizados. E aí ela conseguiu extrair diversos compostos, né? Na verdade, aqui dentro desse extrato tem diversos flavonoides, e de novo ela mostrou a alta capacidade antioxidante desses extratos. Tá? Então, o estudo do maracujá nos trouxe a possibilidade de uma plataforma de produtos. Né? E o que eu digo uma plataforma? Porque você consegue obter diferentes extratos para produzir diferentes produtos. Né? Você consegue ter uma gama diferenciada de aplicações. Tá? Então, nesse caso, saindo daquela fruta, né, extraindo o suco que vai para o mercado, nós pegamos o bagaço, pegamos a casca, tá? Dentro do bagaço aplicamos técnicas de fluido supercrítico e líquidos pressurizados para a extração dos compostos bioativos e conseguimos obter 4 extratos diferentes. Tá? Tocóis, um extrato riquíssimo em tocoferol e tocoferenol, vitamina E, um extrato que tem mais uma carga oleosa, tá? Um extrato com carotenoides e um quarto extrato rico em compostos fenólicos, em flavonoides. Da casca, a gente pode obter um extrato rico em compostos fenólicos também, mas é claro, com características diferentes daquele extrato obtido a partir da semente. Então, dentro do maracujá, partindo do maracujá, a gente consegue obter esses 5 compostos. Agora, com a combinação deles e com mais ingredientes, a gente consegue formar diversos produtos. Diversos. E aí eu trago um pouquinho de um dos produtos que a Ruben desenvolveu a partir dessa tecnologia. Tá? Então, o produto da plataforma Maracujá nós chamamos de Rejuvenate. E o que seria o Rejuvenate? Né? A historinha, contando um pouquinho do fluxograma. Então, a fruta para a indústria de alimentos, a gente tem as cascas, o sumo, né, que é o suco, e as sementes, o bagaço. A partir desse bagaço, a gente aplica as técnicas que eu mostrei para vocês, nesses 2 estudos de caso, do maracujá, nesse estudo de caso do maracujá, e a gente tem um extrato lipídico, tá, que é rico em tocotrienol, tocoferol, ácidos graxos, carotenoides.
E a gente também tem um extrato aquoso, tá? Que é proveniente da extração com líquidos pressurizados. Opa, desculpa. E a gente tem lá o psetanol e uma outra molécula chamada 5-PluSimB, tá? Que é um outro composto fenólico. E aí o que nós fazemos? Nós emulsionamos tudo isso, tá? Nós pegamos todas essas fases que eu apresentei para vocês aqui, tá? Proveniente do bagaço, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Ó, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. E a gente recombina essas 4 fases em uma grande emulsão, tá? Uma emulsão água em óleo. E aí, óleo em água. E aí a gente, misturando tudo isso, vira um complexo bioativo com com alto escopo de aplicação, né? E de benefícios. E a gente, primeiramente, está aplicando isso para cosméticos, tá? Aí, dentro um pouquinho do nosso desenvolvimento, dentro do desenvolvimento lá da empresa, por se tratar de um resíduo da indústria, a gente fica pensando, nossa, é um resíduo, esse negócio deve vir diferente dependendo da indústria. A indústria A vai vir de um jeito, a indústria B vai vir de outro, a indústria C vai vir assado. Então, por esse motivo, a gente desenvolveu um processo de padronização, tá? E esse processo de padronização, a gente consegue lavar esse bagaço, por assim dizer, e a gente consegue padronizar a matriz vegetal que vai entrar no processo, tá? E a partir de um sistema utilizando análise de imagem, captura de imagem, a gente consegue predizer a qualidade daquela matriz vegetal, tá? Então a gente pegou aquele bagaço que vinha na indústria, tá? Que era dessa maneira aqui, cheia de casca, abeldo, folha. A gente fez um processo de lavagem disso, tá? E tem esse produto aqui no final. É claro, isso é a nossa matriz vegetal, que a gente vai obter aqueles óleos que eu mostrei para vocês. E a gente conseguiu predizer isso, né? E mapear todos esses pontos. E com isso a gente conseguiu padronizar esse óleo, tá? Então, hoje o nosso óleo seria esse aqui, ó. Esse é o nosso óleo. Esse aqui é o óleo das diferentes frações de extração, né? Mas o nosso óleo hoje vendido é esse aqui, porque ele tem um pouco de carotenoides e ele tem tocoferol e tocotrienol, que é uma das moléculas muito interessantes para cosméticos, né? Vitamina E. E, além disso, esse processo de padronização trouxe para a gente também a chance de predizer a quantidade de psetanol que a gente vai ter dentro do nosso extrato, tá? Então, isso também é importante para a padronização dos produtos. E aqui um pouquinho dos resultados, tá? A gente pegou essa emulsão, né? Vou colocar a próxima fase, que fica mais fácil, depois eu volto. Então, aqui tem a nossa emulsão, que a gente misturou todas essas frações, né? Com os compostos fenólicos, com os óleos, e fez esse emulsionado. Esse emulsionado, ele foi aplicado em diferentes fórmulas de cosméticos. Tá? Então, aqui a gente tem fórmulas industriais e a gente tem fórmulas magistrais. E aí a gente fez diferentes testes de segurança, testes de eficácia para esse produto. Tá? E aqui tem um pouquinho desses resultados, desses produtos. Tá? Então, a gente conseguiu comprovar que melhora a aparência geral da pele, a gente conseguiu comprovar que aumenta a firmeza da pele, e além disso a gente conseguiu melhorar a uniformidade da pele das participantes de pesquisa. Tá? Olha só essa foto aqui é uma foto do placebo, desculpa, essa foto aqui é a foto do tempo zero, e essa aqui é após 28 dias da aplicação do produto. Tá? Então, aqueles óleos de maracujá que a gente extraiu por supercrítico, a gente colocou tudo nessas formulações, e estão aqui presentes no produto. E aqui demonstra a eficácia desse produto. Tá? A diferença dele para um óleo comercial que é vendido hoje no mercado brasileiro, por exemplo, para maracujá. Tá? Então, essa é a plataforma do maracujá com o nome Rejuvenate. Né? Aqui tem um pouquinho da lâmina. A gente chama de lâmina, que é um one page, né? Uma página que contém todas as informações do produto. Né? Então, aqui tem alguns testes que nós fizemos. Síntese de colágeno, renovação celular, promove inibição de elastase, colagenase. Foge um pouquinho da área de alimentos, né, que vocês estão acostumados. Mas mesmo assim, a nossa emulsão, né, que é o nosso ativo, que é recombinado todos esses ativos do maracujá,
ela é totalmente comestível, por assim dizer, porque todos os insumos que são utilizados nela são utilizados na cozinha, por exemplo. Né? Então, nós tratamos a nossa emulsão como um alimento, mas, na verdade, hoje ela está sendo aplicada como um cosmético. Uma outra historinha que fica bem interessante você contar, para vocês visualizarem, é que a gente consegue, com a tecnologia, com essas tecnologias que eu apresentei para vocês, desconstruir uma planta, tá? Desconstruir um fruto, que era o maracujá, tá? A gente desconstrói ele, a gente retira todas as moléculas de interesse e a gente reconstrói ele numa forma de emulsionado. Tá? Então a gente tira só o que a gente quer e depois recombina da maneira que a gente quer para ter o benefício que nós desejamos. Tá? Então a tecnologia que eu apresentei para vocês, a supercrítica, com líquidos pressurizados, com tração, enfim, você tem essa disponibilidade. Você consegue fazer isso. Já por uma técnica convencional, você não conseguiria, né, obter essas diferentes frações. Tá? Vocês têm alguma questão questão desse estudo de caso, hein? Muito interessante, gostei. Muito bom mesmo. Manda uma amostra aí. Eu já fiquei interessado aí na vitamina C, no sérum, para poder dar uma batida nas rugas aqui. É bem legal essa aplicação, viu? A gente Já está no mercado, Felipe, esse produto? Como que é? A gente está introduzindo ele agora, no mercado. Legal. A gente está introduzindo ele agora. Mas isso aí é um produto para a indústria de cosméticos, no caso, né? Ou ele vai direto para o mercado? O produto? Não, ele vai para uma indústria de cosmético que vai fazer um produto final. Tá? Então... É isso que eu queria entender, porque do jeito que você falou ali da emulsão, achei que a emulsão já era... Não é a emulsão que é passada no rosto. Obviamente. Não é emulsão. Isso. Ela vai ser manipulada. É o ingrediente do produto, digamos. Assim. Compostativo, não sei como que seria, mas... É isso mesmo, ela é um emulsionado com alta concentração de ativo, né? Então ela é utilizada como ativo para cosmético. Tá? Legal. Então os clientes de vocês são as farmácias manipuladoras de produtos de beleza. Isso, são as indústrias. Usando todas as técnicas que eu mostrei para vocês, é o lúpulo. Tá? O lúpulo é uma matriz vegetal muito interessante. Lá fora, o Brasil produz lúpulo, é claro, mas lá fora ela é muito explorada. Lá fora se utiliza a tecnologia supercrítica para... Será que ele está travando? Travou para mim. Travou. Oi, desculpa. Agora voltou. Voltou? Ok. Deu uma travada. O lúpulo, quando eu falo que é interessante, porque ele tem diversas frações. Tá? Assim como o maracujá tem lá 5 frações, o lúpulo a gente pode dizer que ele tem 3 frações. Tá? Então ele tem uma primeira fração, que são os óleos essenciais, né? Que a gente está falando aqui de vários compostos voláteis, de terpenos, tá? Que dão o aroma do lúpulo. A cerveja, aquela cerveja artesanal que vocês tomam aí no barzinho de vez em quando, é feita com lúpulo, né? Com uma alta carga de lúpulo. E o que vocês sentem são aqueles óleos essenciais, né? Que a gente consegue extrair do lúpulo somente aqueles óleos essenciais. Tá? Então, a gente está falando dessa grande classe de terpenos aqui, compostos voláteis. Uma segunda classe, que são os resinoides. E aí a gente está falando de bitter acids, né, que são os ácidos amargos. São aqueles compostos que dão amargor para a cerveja. Né? Então, a humulona, isomulona, lupulona, é uma classe bem grande. E essa classe, especificamente, ela tem sido aplicada, ela tem sido utilizada em diversas aplicações, desde cabelo até alimentos. Tá? Então, por exemplo, esses compostos que você tem, né, humulona, isolupulona, eles têm sido utilizados para shampoo, né, para queda de cabelo, né, têm sido utilizados também como conservantes para alimentos, né. Além disso, eles utilizam essa classe para ração animal, né, para produção de proteína animal, né, como antibiótico natural. Então, assim, uma outra matriz vegetal super interessante, e
com a tecnologia supercrítica, a gente consegue obter diferentes extratos. Tá? Então, falando um pouquinho do que a Ruben faz com o lúpulo. Né? Então, a gente pega o lúpulo pelletizado, né? O lúpulo pelletizado é um lúpulo concentrado, é a folha do lúpulo no formato de uma raçãozinha, assim, de uma ração animal, parece um pellet. A gente pega esse lúpulo e extrai os óleos essenciais. Tá? Somente aqueles óleos para dar o aroma na cerveja. Tá? E com esses óleos essenciais, a gente faz um produto, que na Ruben é chamado de B-Hope, né? Tem essa marca comercial B-Hope, e esse lúpulo está sendo utilizado para substituir o próprio lúpulo dentro da cervejaria. Né? Então, ao invés do mestre cervejeiro utilizar lúpulo para dar o aroma, ele vai utilizar uma pequena quantidade de extrato. Em vez de utilizar 10 kg de lúpulo pelletizado, ele vai utilizar 10 ml de extrato. Né? Justamente, facilita todo o processo dele, diminui a quantidade de massa orgânica que ele coloca dentro da cerveja, enfim, tem diversos benefícios. Esse é um produto desenvolvido pela Ruben, hoje está no mercado, a gente vende para algumas cervejarias. Né? Tem um segundo produto sendo desenvolvido por nós, mas aí eu não trouxe os dados, porque a gente está em desenvolvimento ainda, né, que é um produto utilizando os alfa e beta ácidos, né, que são os mulonas que eu falei, né, lupulonas e mulonas, que eu comentei com vocês, que é a segunda fração, a gente está utilizando para perda de peso, tá, e para melhora cognitiva. E a gente vai testar esse produto agora em animais. Tá? Então, é um produto bem interessante que está sendo desenvolvido. E tem uma terceira fração que a gente pode obter através dessas técnicas que eu comentei com vocês, né, com líquidos pressurizados e fluidos supercríticos, que é a fração com polifenóis. Tá? E aqui dentro tem um cara chamado xantumol, que hoje ele é vendido lá fora como nutracêutico. Tá? Então, o lúpulo também, assim como o maracujá, é uma planta fantástica que você consegue aproveitar quase 60% da matriz vegetal, tá? Utilizando essas técnicas. E um quarto estudo de caso, tá? Esse é o urucum. O urucum todo mundo conhece. O urucum está presente no Brasil, não sei se é do Brasil especificamente, da América Latina, eu não sei afirmar isso, se é da Amazônia, mas aqui tem plantações de urucum, né? Ele é muito utilizado na culinária para a extração da bixina, né? Que é o corante vermelho. E dentro da Ruben, nós, em vez de extrairmos o corante vermelho, nós fazemos ao contrário. O nosso produto é o óleo. Né? O óleo, hoje, ele não tem valor nenhum no urucum. Ao contrário, né? Ele traz até um certo desagrado para produtores de bixina, porque o óleo ele é um problema na extração do corante. Para nós, não. O óleo ele é riquíssimo em compostos bioativos. E aí, estou falando de dois especificamente. O tocotrienol e o geranil-geraniol. Esses dois compostos, nós conseguimos comprovar, e aí nós fizemos estudos em vivo, né, especificamente em ratos, nós conseguimos comprovar que ele tem a redução ele consegue reduzir o peso corporal, tá, de ratos obesos, a gente conseguiu modular a sensibilidade à glicose, conseguiu reduzir triglicérides, e também ele traz uma proteção à esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado. E a gente consegue transformar esse óleo, né, num pó, e esse pó pode ser vendido como um suplemento, ou pode ser vendido em cápsula, dentro da farmácia de manipulação. Então, esse óleo, professor, ele é vermelho? Ele é vermelho. Ele tem um pouquinho de bixina ainda. Ele tem 0,2% de bixina. Entendi. Nossa, o povo já tá igual louco, atrás do açafrão. A hora que ele descobrir essa do Urucum, ferrou. Ó, o açafrão, ele pode ser extraído por fluido supercrítico também. Então, porque, tipo, a gente sabe que o açafrão, ele tem muita... Ele é anti-inflamatório e tal coisa. Então, a galera, ultimamente, tá louca. Eu trabalho no frigorífico, e aí, ali você escuta todo mundo. Gente, eu preciso comprar açafrão. Para que você quer açafrão? Ah, para tomar com mel e limão de manhã, com água morna.
que é bom para não sei o que, a gente sabe que ele é muito bom. Eu particularmente adoro açafrão. Mas ultimamente, principalmente as mulheradas, estão ficando loucas atrás dessa açafrão. Agora, essa do urucum eu não sabia. Agora que o povo vai ficar louco mesmo. O urucum tem várias propriedades, é um produto muito interessante, a gente acredita muito nele pelos resultados. O açafrão também, o açafrão pode ser extraído por fluido supercrítico, tá? Açafrão, gengibre, alho, alecrim, cravo, Esses óleos canela. essenciais, eles são extraídos dessa forma? Óleos essenciais quais você está falando especificamente? Esses que, eu não sei, eu não conheço muito bem, só que eles são, eu sempre vejo, essa semana, final de semana mesmo, eu fui numa loja de produtos naturais, e aí eu vi, tipo, tem muita gente que usa no dia a dia, que fala que é bom para... Acho que tem a marca do Terra, né, que é bem famosa. Isso. É tudo por arrasto de vapor. É tudo por arrasto de vapor, esses óleos. Ninguém usa supercrítico. Não, o supercrítico não é utilizado. E Raramente. eles são bem caros, né? E se o Não, então, um pouquinho mais ainda. Eu imaginei que seria isso, que os óleos essenciais que usam para... Ele não é tanto para estética, é mais para saúde mesmo. Alguns falam que tem, dependendo, é para calmante, é para controlar a ansiedade. Eu achei que usava essa técnica. Por ele ter um valor bem... Não, geralmente óleo essencial é por arrasto de vapor. Poucas empresas usam com extração supercrítica. Poucas. Tá? Hoje a extração supercrítica tem alguns produtos no mercado brasileiro, eu desconheço produtos que utilizem extratos advindos da tecnologia supercrítica. Tá? Tinha um produto especificamente que era um extrato de alecrim, ele era obtido por fluido supercrítico, mas era na Alemanha, não era no Brasil, e ele chegava ao mercado brasileiro com um valor agregado muito alto, obviamente. Ele era aplicado em cosméticos como antioxidante. A aplicação que eu conheço, um dos primeiros produtos que eu conheço é essa. Não conheço outros. Tá? Além dos nossos, é óbvio, né? Mas não conheço outros. Tá? Lá fora, o fluido supercrítico ganhou muita atenção. Assim, era uma técnica conhecida desde a década de 70, se falava bastante nela, a ciência usa bastante ela para pesquisar, enfim, mas ela não tinha notoriedade no mercado, né, comercial. Porque as pessoas falavam, é uma técnica cara, quem paga essa diferença? Quem paga essa diferença? E aí, com a liberação da cannabis, né, com essa mudança de legislação, principalmente nos Estados Unidos, na Califórnia, né, essa onda verde que veio lá nos Estados Unidos, e que depois chegou à Europa e chegou aqui na América do Sul, a tecnologia supercrítica ganhou muito destaque. Muito. Por quê? Porque os princípios ativos que estão presentes na planta são difíceis de se extrair. Tá? E você precisa preservar aqueles bioativos, né? Tem uma coisa chamada efeito entourage, né? O efeito entourage nada mais é do que o efeito que diferentes substâncias juntamente dão no organismo, tá? Não de maneira isolada, mas de maneira conjunta. Então, se você tira um pilar se você tira uma classe de substância desse extrato, você não tem esse efeito entourage, né? E a tecnologia supercrítica, ela traz essa possibilidade de você extrair todos esses compostos e manter esse efeito entourage que está presente na planta, né? Então, ela ganhou muito destaque nos últimos anos, justamente por causa dessa onda verde do mercado do CBD, né? E muitas empresas cresceram e se basearam nessa tecnologia, né? Vendem equipamentos, vendem consultoria, vendem produtos, e ela ganhou muito destaque, assim, é bem interessante essa história, e vem ganhando muito destaque, né, com essa onda verde. Bom, eu acho que é o que eu tinha para passar para vocês, era mais aplicação, né, do que a parte teórica, e para vocês realmente visualizarem como a gente consegue tirar algumas tecnologias, quando a gente fala, isso não existe,
às vezes a gente consegue visualizar certas aplicações e existe sim espaço para todo mundo e para todas essas técnicas, tá? Então aqui tem um pouquinho do que é a Rubian hoje, né, do que era e do que é. Na verdade estão faltando pessoas nessas fotos. Então aqui nós somos 4 sócios, né? O Eduardo, que é o nosso mentor, esse senhorzinho aqui, de cabeça branca, o Alex, que é nosso financeiro, o Márcio, que é o nosso operações, eu, que sou pesquisador, e a Juliana, que era a nossa pesquisadora, né? Mas ela passou no concurso e saiu, e agora entrou no lugar dela a Milena. A Milena, que é a nossa pesquisadora, que está envolvida no projeto do Urucum, tá? Então aqui tem um pouquinho do agradecimento, porque todas essas pesquisas, né, foram financiadas e foram realizadas dentro da academia, tirando a parte de aplicação do maracujá, né, que foi feita por nós, dentro da empresa, mas toda a base de conhecimento foi feita dentro da universidade, né, então foi feito lá no LAPEA, que é o Laboratório de Alta Pressão, teve financiamento, é óbvio, da FAPESP, que é a Fundação do Estado aqui de São Paulo, do CNPq, do finado CNPq, né, da Unicamp, da FEA, agradecimento ao LASEF também, porque esses laboratórios, sem ele, a gente não conseguiria fazer alguns estudos, e a Rubian, obviamente, né, que é a nossa startup, e agora a gente, mais recentemente, criou uma spin-off da Rubian Stratos, que é a Damar Biotech. A Damar Biotech é uma empresa formada por nós, né, por mim, por Eduardo, pelo Alex e o Márcio, e nós estamos desenvolvendo um ecossistema dentro do Uruguai para implementar uma planta supercrítica para extração de cannabis, para extração de CBD, tá? Utilizando extração supercrítica. Tá? Então aqui está o meu contato, se alguém quiser trocar figurinha, quiser conversar um pouco, tá? Eu ficaria agradecido por qualquer comentário depois, qualquer contato. Aí tem o nosso site, o nosso Instagram, se alguém quiser ver um pouco do que a gente faz. Eu acho que era isso. Obrigado, Camila, pela oportunidade de mostrar um pouquinho dessa aplicação da técnica. Eu sou muito apaixonado por essa técnica, é uma coisa que eu faço desde 2011. Antigamente eu gostava muito de secagem, né, Camila? Secagem. Hoje eu já mudei o meu set mind, hoje eu gosto de extratão. Fluido supercrítico é o futuro, tá? Eu digo que é o futuro porque, apesar de ser uma técnica cara, mas se as pessoas colocarem esforço sobre ela, a gente consegue viabilizar essa técnica, consegue melhorar os produtos que estão hoje no mercado, a gente consegue ter produtos consistentes, produtos que vão trazer benefício para as pessoas, tá? Então, o CBD é um benefício claro que as pessoas têm, né, que pode melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Como a colega citou na parte do açafrão, as mulheres querem muito açafrão. As pessoas necessitam, né, de produtos que sejam naturais e que tenham disponibilidade, que sejam comprovados cientificamente para melhorar alguma dor que as pessoas tenham, né? Seja por peso, seja glicose, seja problema de esteatose, enfim, seja o problema que tiver, né? E eu acho que a tecnologia supercrítica está aí para isso e a gente consegue resolver esses problemas com ela. Grande parte desses problemas. Professor. Oi. Muito bom. No vosso Instagram tem um produto que é rejuvenescedor facial. É só uma amostra ou já existe mesmo no mercado com bioativos do maracujá? Esse aí é uma amostra. É um parceiro nosso que desenvolveu alguns protótipos. E ele fez esses protótipos para fazer marketing, né? Para distribuir a amostra, basicamente. Entendi. Foi o que você falou na apresentação, né? É outro, na verdade, né? Não é esse aqui, não. Tá. Não são esses aqui, não. São outros. É porque, assim, essas empresas, elas pegam os ativos e fazem alguns protótipos, né? Para avaliar mercado, para distribuir para cliente. Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Entendi. Felipe, eu queria conversar com você a respeito da startup mesmo e até para a gente pensar a importância do desenvolvimento e do investimento em pesquisa, né? Porque, pelo que eu percebo, aí vocês tiveram
vários incentivos das agências de fomento, né, que contribuíram para o desenvolvimento da startup. E saudade da época que o Brasil investia em pesquisa, né, porque hoje o negócio está feio. Então, a pergunta talvez seja assim, para além da pesquisa, que vocês tiveram financiamento das agências, né, da universidade, enfim, para a implementação do negócio, vocês também tiveram esse incentivo? Assim, eu estou falando isso porque nós participamos agora de uma maratona, tiramos em 3º lugar e conseguimos, estamos tentando incubar o nosso projeto também, estamos iniciando nesse projeto de... E eu queria entender como que isso funciona e como que funcionou para vocês. Isso aí só se deu enquanto vocês estavam na universidade, enquanto utilização de laboratórios para desenvolver as pesquisas, ou também já na prática, quando vocês montaram a empresa? A história da Rubia, ela começou... Eu vou contar a história, acho que para responder melhor a sua pergunta, tem que contar um pouquinho da história da gente. A Rubia começou em 2016 com o desafio Unicamp. O desafio Unicamp é mais ou menos o desafio que você deve ter feito aí, a parte de montar negócio, fazer canvas. Uhum. Isso mesmo. Então ela nasceu lá com o Márcio, o Alex e um outro menino, não lembro o nome dele. E o Eduardo entrou como mentor. Né, o senhorzinho de cabeça branca, ele entrou como mentor. Então ele foi mentor, os meninos conseguiram 3º lugar no desafio Unicamp. E aí, com esse 3º lugar, o Eduardo falou, olha, pessoal, eu sou mentor, mas eu também sou investidor. Então, vamos abrir um negócio? E aí ele entrou com um aporte inicial e os meninos entraram como sócios, né? E incubaram a startup dentro da Unicamp, dentro da Incamp, né? Que é a incubadora da Unicamp. E aí licenciaram primeiramente a patente do Urucum, então eles entraram em contato com a professora, com a Unicamp, licenciaram uma patente de extração e foram trabalhar em cima dela. Em paralelo, escreveram projetos para a FAPESP. Tá? E foi aí que eu entrei. Eu entrei escrevendo o projeto do Maracujá. Né? Então eles não licenciaram na primeira etapa somente o Urucum, licenciaram outras patentes. Né? E eu entrei escrevendo o projeto do Maracujá. E nós fomos aprovados pela FAPESP, a FAPESP financiou para a gente 2 fases do projeto. Então, uma fase 1 teve uma subvenção e uma fase 2 teve uma outra subvenção. E com esse dinheiro, nós compramos equipamentos, desenvolvemos pesquisa, compramos reagentes, serviços, pagamos bolsas, fizemos tudo isso. E daí, nessa primeira etapa, foi essa primeira aprovação. Numa segunda etapa, nós aprovamos o projeto do Urucum, também via FAPESP. Que aí tivemos fase 1 e agora estamos em fase 2. Aí, novamente, uma outra subvenção. Né? Então, com isso, a gente conseguiu trazer bastante estrutura para a empresa. Né? A gente saiu até dentro da Unicamp e montamos toda a estrutura num galpão hoje. E lá está a nossa planta, lá estão os equipamentos que a gente faz análise, faz a parte de emulsificação, faz a parte de separação. A gente sentiu bastante dificuldade em entrar no mercado. Né? Então, é uma estratégia que a gente... Na verdade, a dificuldade ela foi tanto financeira como de posicionamento. Tá? Porque um grande problema hoje é como você posiciona seus produtos. Tá? Principalmente nessa área médica de saúde. Então, a gente tinha um grande balizador que é a Anvisa. Né? Todos esses produtos, a maioria deles, que eu citei agora, a gente precisa de Anvisa. Tem que ter aprovação na Anvisa. Né? Tem uma instrução normativa que a gente tem que ter uma aprovação. E aí uma coisa que a gente percebeu é que o mercado de manipulação, de produtos manipulados, nós não necessitaríamos dessa aprovação de Anvisa. Tá? E por não precisar dessa aprovação, a gente conseguiria entrar mais rapidamente. Ou seja, ter retornos financeiros mais rapidamente. E aí a gente teve uma ideia. Vamos pegar, licenciar uma patente da Unicamp, que tem um desenvolvimento grande, que já tem um desenvolvimento quase pronto para lançar no mercado. E a gente foi lá e pediu o licenciamento da patente da jabuticaba, da extração da obtenção do extrato da jabuticaba. E a gente desenvolveu um produto com ele, que hoje está no mercado de manipulação, de formato de manipulação, que chama Metabody. Se todo mundo colocar no Google aí, Metabody, com Y no final, vocês vão ver o nosso produto. Tá? A gente desenvolveu esse extrato, então hoje é a nossa fonte de receita, basicamente. Esse e o lúpulo, né, o extrato B-Hope, que eu citei na apresentação. Então, com isso, a gente conseguiu fazer com que a empresa começasse a tracionar, né?
começasse a ter uma certa atração financeira e a gente pudesse manter a operação. Então, foi basicamente essa história. É claro, não foi, é bem simplificado, a gente teve vários problemas ao longo do caminho, a gente teve que mudar todo o nosso posicionamento. Então, por exemplo, nós vimos que uma aprovação com a Anvisa ia demorar no mínimo 3 anos. O que a gente fez? Pivotou completamente a ideia, vamos para o mercado de manipulação. É interessante entender esse processo, porque se for pensar, é bastante recente realmente, porque tem 5 anos que vocês estão no mercado, né? E saber que tem todo esse processo de pesquisa, desenvolvimento, fomento, implementação e busca de mercado consumidor, talvez seja a parte mais complicada, né? Mas com 5 anos que vocês devem ter conseguido bastante coisa, que eu olhei aqui a página de vocês, assim, vi que está bem desenvolvido já, achei interessante. E nós estamos começando agora, né? A gente fez essa foi a primeira maratona que o nosso grupo participou, e já conseguimos já em 3º lugar. Isso é tão animador, e quando a gente vê assim, uma startup como a tua, que surgiu também da ideia, dessa mesma possibilidade que nós participamos agora, é um pouco animador. Legal, parabéns. É uma aventura difícil, mas ela é válida, viu? É recompensatória, porque você tem várias alegrias e várias tristezas. A gente fala que ter uma startup todo dia é um dia de alegria ou um dia de tristeza, você não sabe. Você não sabe o que vai acontecer. Um dia você está muito feliz, um dia você está muito alegre. Então, mas é recompensador. Ultimamente a gente está sentindo. Igual na maratona, foi assim mesmo. Cada notícia que a gente tem sobre essa startup já dá um frio na barriga. Aí a gente, não, vamos desistir. Aí, não vamos, é aprendizado, não vamos desistir. Então vamos continuar. Aí tava assim também. Tem que ser resiliente. Sim. Tem que ser resiliente. Ô, Felipe, eu fiquei com uma dúvida de processo com relação ao tempo da extração. Ele varia muito ou existe uma faixa média, assim, de tempo? Então, o tempo, ele é um problema, viu? É uma variável difícil de você mensurar, porque tempo, ele depende do teu equipamento, do teu equipamento, e depende da sua matriz vegetal. Né? Então, se você tem uma matriz vegetal que tem uma grande quantidade de extrato, e um equipamento que tem uma baixa produtividade, você vai levar um tempão para extrair. Agora, você tem um equipamento com alta produtividade, né? Daí, eu estou falando especificamente de bomba, né? Então, você tem bombas lá com alta vazão, um equipamento bem configurado, eu consigo ter um tempo menor de extração. Então, é uma pergunta difícil, depende de cada caso. Sim. De caso para caso. Mas tem um máximo, assim? Chega um tempo, então, por exemplo, chega um tempo que não adianta você percolar solvente ali que você não consegue extrair mais nada. Então, você tem que parar o processo. E também existe um ponto ótimo, né? Dentro da curva econômica, a gente tem um ponto ótimo de extração. Então, por exemplo, a gente demora 5 minutos para extrair 10%. Depois demora mais 20 minutos para extrair mais 10%. Será que não compensa parar no primeiro 5 minutos para extrair 10%? Então, tudo isso é viabilidade econômica, né? Que tem que ser colocado na ponta do lápis e ver o quanto isso compensa. É claro, você vai jogar fora 10% depois? É isso também. O seu propósito é jogar fora esses 10% ou aproveitar por inteiro a matriz vegetal? Né? Geralmente então, é um produto de alto valor agregado, né? Que vocês vão aí. Então, dentro da Ruby, o nosso propósito é obter extratos e também utilizar tecnologias que sejam ambientalmente amigáveis. Tá? A gente não quer ter dispêndio de energia, a gente não quer produzir resíduos para contaminar o meio ambiente. Não é isso o nosso intuito. Tá? O nosso intuito é aproveitar toda a matriz vegetal. Né? Então, a gente obtém diferentes extratos e no final a gente quer aproveitar também aquele resíduo. Um grande exemplo, 2 grandes exemplos, na verdade. O maracujá, a sobra daquilo do maracujá, ele é uma semente quebradinha, que você pode usar como esfoliante para a pele. Então, a gente consegue separar, peneirar e usar como esfoliante. O urucum sobra a semente. A semente, depois, ela volta para o processo de extração de bixina. A gente consegue extrair o corante de lá. Sim. Né? Então, e depois o que sobra do corante pode virar coloral. E o que sobra do coloral pode virar ração animal. Então, assim, você consegue aproveitar toda aquela matriz vegetal, toda aquela planta, né? Aquele fruto.
Felipe, eu tenho uma pergunta que pode parecer besta, talvez seja realmente besta, mas enfim, a qualidade da tua matriz vegetal, ela influencia no extrato que você vai ser, não tem nada a ver. Por exemplo, assim, eu não sei como que vocês têm aí, se alguém que fornece o maracujá, por exemplo, para vocês, se vocês pegam sempre desse mesmo produtor, ou se você pegar de outros produtores, vai ter uma diferença nesse extrato ou não tem nada a ver isso? A pergunta não é besta, a pergunta é muito boa, porque sim, depende muito da matriz vegetal. Depende muito da qualidade. Tá? Maracujá, urucum, o lúpulo principalmente. Tá? Então, o lúpulo tem um grande problema de oxidação. Né? Tanto é que os lúpulos que vêm importados, os nacionais vêm a vácuo, ele vem em embalagem a vácuo. Os importados, eles vêm em atmosfera modificada. Tá? Aquela técnica de preservação, que você coloca dióxido de carbono, coloca nitrogênio. Então, eles vêm todos nessa atmosfera modificada, justamente para evitar a oxidação. Então, se você tem um lúpulo que já está oxidado, você vai ter um extrato oxidado. E aí vai piorar muito a situação. Você vai ter uma concentração dos off-flavors, na verdade. Você tem uma concentração das coisas boas e uma concentração das coisas ruins. Sim. Então, é um problema. Se você... Interessante, eu achava que não tinha essa alteração, mas então tem mesmo. Então, você tem que tomar cuidado até de quem você compra o maracujá, né? Tem que tomar cuidado de tudo, justamente. É claro, você pode aplicar a tecnologia supercrítica para melhorar isso, por exemplo. Você pode tentar fazer uma separação desses off-flavors. Extrair e depois separar. Né? É um trabalho a mais. É um trabalho a mais. Então é melhor você pegar uma coisa boa já no mercado. A gente tem desenvolvido ali na empresa um processo para justamente purificação de extratos. Tá? Tem um extrato hoje que é comercializado para cosmético. A Natura comercializa um extrato, dentro dos produtos dela tem um extrato, né, que é utilizado na linha Cronos. E tem um fornecedor que produz esse extrato, só que ele não sai da maneira desejada. E a gente está tentando purificar esse extrato, aplicando tecnologia supercrítica. Tá? Então, ao invés de a gente extrair, a gente já vai sair de um extrato que não tem qualidade, a gente vai fazer uma técnica de limpeza nele, de purificação, de separação, para ter um extrato tecnicamente viável. Tá? Economicamente eu não sei responder ainda, porque a gente está calculando. Agora, tecnicamente ele vai ser viável. Esse é o endpoint, o objetivo. Tecnicamente viável. Então, também existe essa possibilidade. Por exemplo, óleo de copaíba. Óleo de copaíba tem muito problema de oxidação. Então, talvez com a tecnologia supercrítica, você consiga melhorar esse óleo de copaíba que está oxidado para ele ter um valor agregado maior no mercado. Ou ser vendido da mesma maneira. Enfim, isso aí. Uma hipótese. Legal. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Já são quase 10 horas, né, Felipe? No futuro, depois que acabar isso tudo, dá para a gente conhecer lá. Dá, tá à vontade. Se fizeram para Campinas. A gente vai. Tem algum risco de processo, Felipe? Vocês trabalham com a pressão alta, né? Existe algum... Assim, não sei até que ponto é alta essa pressão, mas é bem acima da atmosférica, então... Risco de segurança do trabalho? Algo nesse sentido. Sempre tem, sempre tem. A gente tem que seguir as normas de segurança do trabalho, né? O nosso equipamento, nós que montamos, tá? Mas toda a parte de projeto foi feita por uma empresa terceira. E ela faz todo o teste hidrostático, que a gente chama. Tá? Então, o que é um teste hidrostático? Ele pega o vaso de pressão, tá? Coloca dentro de um tanque com água, ou enterra ele no chão, e aumenta a pressão dele, até ele estourar, para saber se qual a pressão que ele vai romper, né? A pressão, a máxima que ele aguenta. Tá? Então, ele sabe, ele fala pra gente, olha, esse vaso que eu projetei, ele chega a 1000 bars, 1000 atmosferas, 2000 atmosferas. Então, ele consegue dizer pra gente isso. Ele consegue certificar pra gente isso. Tá? Isso já é uma garantia. É claro, dentro do equipamento tem outros acessórios que vão garantir a segurança também, né? Fora os EPIs, a gente tem outros equipamentos, válvulas de segurança, sistema automatizado, a gente tem algumas automações pequenas para garantir a segurança do colaborador. Tá? Mas é um risco.
Eu já sofri acidente no laboratório do supercrítico, então é normal. Né? Ai, meu Deus. E vocês têm quantos colaboradores na empresa hoje, Felipe? Nós temos um colaborador. Um colaborador. O resto é tudo sócio. O equipamento de vocês é todo no aço inox? Então, todo aço inox 316. Nossa. Todo aço inox 316. Legal. Tem muito problema de corrosão. Esses estratos são muito corrosivos. Então, você não pode trabalhar... Ferro contamina, obviamente, e são muito corrosivos. Legal. Daria mais trabalho até do que... Vale a pena comprar o aço inox, né, que é mais caro, do que o ferro, que vai dar mais trabalho ainda para... Não, é aço inox 316. Acho que nem pode trabalhar com ferro, né? Quando você vai... Não, nem polímero. Se trabalhar com polímero, ele mancha. Trabalhar com urucum, ele mancha todo o polímero. É verdade. O propileno lá, o PP, ele mancha todo. Na questão de higienização é bem mais... É difícil. Contaminação é um problema. Limpeza de planta supercrítica é um problema. Tanto é que quando você vai fazer um orçamento, pega uma empresa supercrítica e eu quero fazer extração de pimenta, manda um orçamento para eles lá. Eles mandam a parte um valor de limpeza, porque demora muito para limpar o equipamento. É um equipamento complexo, né? Então você tem que desmontar, limpar parte por parte. É um pouquinho complicado. Mais alguém aí? Deu para aprender um pouquinho de supercrítica, né? Algo bem novo no Brasil, né? Acho que vocês são aí a primeira empresa, acredito, Felipe, que... Nós somos existem 3 empresas, na verdade são 3 startups. Não, na verdade existem 4. Uma primeira é a Chemi Union, ela tem uma planta supercrítica, só que eu não sei se eles estão vendendo o produto que é obtido por lá, não sei como está o histórico. Depois veio a Bioativos, que é uma outra startup, também não sei como andam. Nós somos a terceira empresa a trabalhar com isso, e agora surgiu mais recentemente uma empresa na Unicamp que trabalha também com extratos de lúpulo, que vem do supercrítico. Tá? Então nós somos a terceira. Legal. Mas assim, todas são plantas piloto, plantas pequenas, tá? A maior que tem é uma planta de 10 litros. A nossa é de 5. Então, Aquela que você visitou lá de 2000, você ficou maravilhado, né? Quando muito grande, o sistema é todo automatizado, até de invase, a paleteira, tudo automatizado, já sai pronto para envio. A planta inteira deve ter 4 funcionários. 4, 5 funcionários, todo automatizado. Isso é bem legal, não demanda muita mão de obra. Legal. Mais alguma dúvida aí, gente? Tranquilo? Acho que não, professora, bem legal. Gostei, caramba, aprendi bastante, maravilhoso, muito bom. Você sabe agora o estado da matéria, né? O quarto estado da matéria. Pois é, olha que loucura. Eu já tinha ficado com essa dúvida quando a professora Camila já trabalhou supercrítico, mas eu não perguntei, porque acho que até faltou elementos para fazer a pergunta. Agora... a gente só deu uma passada pelo diagrama, né? A gente focou mais no sólido, líquido, gasoso, supercrítico, ficou mais no stand-by ali. Que o Felipe mas interessante saber que ela não está nem lá e nem cá, ela é um estado intermediário, né? É um estado intermediário. Interessante. Muito interessante. Legal, então, gente. Vamos agradecer aí o Felipe, né, Felipe?